NFL etc 279, terça-feira, 21 de julho de 2026. Eu sou o Ticas e agora sim, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a Copa, então podemos voltar a nossa atenção para o que nos interessa de verdade. Dentro de pouco mais de 2 semanas, dia 6 de agosto, a bola sobe para o Hall of Fame Game entre Cardinals e Panthers, dando início oficial ao calendário de pré-temporada 2026 da NFL. Eu não sei você, Wally, mas eu tô mais animado para esse Hall of Fame Game do que para a final da Copa. Eu tô mais animado para essa temporada do que para a Copa do Mundo. E você, eu quero saber. E quero saber também, se depois do que o senhor Gianni Infantino fez na Copa, qualquer vergonha alheia agora do senhor Roger Goodell, a gente tira de letra, sim ou não? Fala, Ticas, fala galera, ligado no NFL, etc. Realmente, o NFL leva 2 vantagens sobre o Gianni Infantino. Primeiro, a NFL não deve nada ao Donald Trump. Segundo, o Roger Goodell e os outros donos detestam o Donald Trump. Então não tem risco nenhum de alguém fazer uma pataquada dessas, mudar a regra, mudar a suspensão, porque o Laranjão pediu. Então a NFL tá salva, protegida pelos bilionários, nesse caso, né? No caso do atual presidente estadunidense. Mas eu tô mesmo empolgado com a decepção dos palpites audaciosos. A galera já andou fazendo um monte de palpite aí, não começou nem o training camp, o Ticas. A galera já tá soltando petardos. A gente que é a gente espera porque a gente é mais experiente. Mas tem uma galera aí que já soltou um monte e não vamos conferir todos eles. Mas em breve faremos os nossos também, os nossos palpites, etc. Mas os nossos são embasados na realidade, né? Na realidade, dos fatos, exatamente. Ó, falou em vergonha alheia, falou em vergonha própria ou falou em sem vergonhice, a gente traz quem? Traz ele, o nosso profundo conhecedor das vergonhezas da mente humana. Fala pra gente, Magal. Cam Skattebo dando mortal parado com o joelho operado ou Tom Brady dando tapa fake na cara do Logan Paul? Qual vergonha alheia entre essas duas compete com Donald Trump e papagaio de pirata ali no cantinho da comemoração, só esperando a Espanha levantar a taça da Copa do Mundo? Qual que você acha que compete, que compara? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, você conhece o esqueleto do He-Man? Ele tinha uma frase que eu costumo usar com uma certa frequência e que nesse caso se aplica bastante. Quando ele dizia, estou cercado de idiotas. É isso. Tom Brady, Cam Skattebo, Jackson Dart, é isso. Assim, estou cercado de idiotas. E o que eu posso fazer? Nada, né? Posso vir aqui destilar o meu conhecimento para pelo menos me aleijar um pouco desses idiotas que me cercam e mostrar que eu sou um poço de bom senso e, por que não dizer, Ticas, de imparcialidade. Eu vou te falar que a vergonha alheia maior das 3 aí que me causa dor física de verdade é ver o Tom Brady naquela atuação fajuta, aquela interpretação feia, aquela forçada de barra artificial, como tudo que ele faz agora. Ele tudo não precisa, forçado, né? Bicho, o maior quarterback da história, por que, meu Deus? Vai fazer participação especial em WWE, aí vai fazer entrevista fake lá desafiando o Logan Paul e dar tapa na cara. Pra quê? Eu queria saber. Por quê? Esse é o que me dá mais vergonha ali. Porque o Trump ali eu acho até simpático, sabia? Fazendo aquela... Pô, deixa eu aproveitar e tirar uma casquinha aqui do título. O velhinho. Manchete. Aí Ticas acha Trump simpático. Pô, não parece o velho Gagá ali tentando aproveitar da situação? Tem notícias de que ele roubou medalhas, né, Ticas? Pelo menos. Exato. É mais simpático o cara só querendo aparecer na foto. E aí o outro, o Gianni Infantino, tentando tirar de qualquer jeito sem conseguir. Entendeu? Eu acho que é um folclore. É um constrangimento mais simpático. Agora, o Tom Brady me dá dor física. Já o Ken Skattebo eu só fico com dó. Porque eu sei que esse seu running back vai durar só mais meses aí de carreira e acabou. Mas eu boto ele no meio da vergonha alheia pelo seguinte. Ele tentou dar um mortal pra trás e não conseguiu. E caiu no chão. Aí ele levantou e fez aquele uhul, tipo assim, ainda estou bem, galera, sem graça. Para, velho. Sentindo a dor do caralho. Devia sabe, menino de 7ª série, você pergunta, tá doendo? Tá não tá não, com a lágrima escorrendo. Velho, claro que tá doendo, você caiu no chão, você caiu de bunda no chão. Então assim, para, filho, menos. E o pior foi a resposta dele, né? Esse é o meu jeitinho especial, eu sou assim mesmo. Ai, velho.
Eu não sou brain dead, não. Meu cérebro não tá morto aqui dentro da cachola, não. Eu acho que complicado, hein? A temporada do Giants promete. E o melhor lugar pra você acompanhar desde a pré-temporada, já que você não acompanhou a Copa do Mundo, não acompanhou as férias, ainda dá tempo de você acompanhar a pré-temporada e a temporada que se aproxima no nosso maravilhoso grupo NFL etc. Diretoria. Você ajuda este podcast a continuar existindo e faz parte do melhor grupo de NFL e assuntos aleatórios do Brasil. Inclusive, vagas foram abertas para o Fantasy deste ano, então ainda dá tempo de você se inscrever. Você entrando aí, sei lá, até meados de agosto, muito provavelmente sua vaga estará garantida para a próxima temporada do Fantasy do NFL etc. Então apoia.se/NFL etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 por mês. Você faz parte deste grupo maravilhoso. E se quiser fazer uma doação pontual, mandar um capilé pra gente tomar uma, é através do nosso Pixetra, chave Pix, NFL etc. podcast, @gmail.com. Qualquer capilé que vier será muito bem-vindo, tá ok? Mandando um abraço pra galera que já chegou aqui, que continua lidando com alguns probleminhas de áudio que não conseguimos resolver, tentamos de tudo, viu? Começamos atrasados hoje esta live, porque fizemos de tudo pra tentar solucionar, e o Riverside não está ajudando. Então, em breve teremos que promover uma mudança, de repente, de plataforma, e para isso precisamos do seu apoio ou do seu Pixetra. Então vai lá, apoia.se/NFL etc. ou Pixetra, NFL etc. podcast@gmail.com, pra gente parar de chiar aí na live com o nosso áudio, beleza? Mandando alô pro Washington Ferreira, o Daniel Genro e o Anderson Brown, que nos acompanham. Vamos trabalhar da seguinte maneira hoje. O nosso aperitivo é o Headlines. O nosso prato principal hoje é o que? O nosso Resenha Etc. especial Quarterback, terceira temporada na Netflix, que acabou de ser lançada. E a nossa sobremesa, como sempre, é ele, o nosso TD ou Fumble. Headlines rapidinho, só para atualizar as últimas da liga. Começando pela NFL, que suspendeu o diretor de scout universitário do Arizona Cardinals, o Ryan Gold, por envolvimento com apostas. Sem dar maiores detalhes, a liga alegou que o executivo forneceu informações privilegiadas para apostadores durante o draft de 2026. E ele também fez apostas por conta própria, tanto em NFL quanto em college football. Ou seja, o cara é diretor de scout, então ele acompanha o futebol americano universitário, ele é funcionário com um cargo executivo de diretor de um time da NFL e estava ali fazendo as apostinhas nos próprios esportes que ele trabalha. Mais um caso aí de um profissional provavelmente colocando perder a carreira em risco por conta de aposta. Esse aí dificilmente volta a trabalhar na NFL, né? Dificilmente, ô Ticas, eu diria quase que impossivelmente, porque e nem no college. Porque se ele se envolve com isso, sendo diretor de scout de um time da NFL, imagina se ele for para o college, que são, sei lá, zilhões de atletas, e ele vai ter aí a informação privilegiada sobre eles. E quando é aposta, a NFL vai rapidinho, né? Assim, agressão, esse negócio de polícia, foi preso, espancou alguém, matou, aí tem que investigar. Se a aposta suspeita, já basta para a NFL ir lá e pimba. Agora, eu tô comparando ele, eu não sei quem que foi mais, ele ou o diretor do Galatasaray que pegaram essa semana. Esse diretor do Galatasaray, ele fez uma aposta de 5 milhões de euros num gol do Muslera em sua última partida pelo Galatasaray. E aí, sabendo que essa seria a última partida do Muslera pelo Galatasaray, ele apostou num gol do goleiro, né? O Muslera é o goleiro que frangou na Copa aí, eliminou praticamente o Uruguai, né? E aí, o cara utilizou esse dinheiro que ele fez, uma grana. O Muslera fez um gol nesse último jogo, porque também era meio óbvio apostar que se saísse um pênalti, o Muslera ia lá bater, né? Era o último jogo dele pelo Galatasaray, o Galatasaray não estava brigando por mais nada no Campeonato Turco, o Muslera foi lá, bateu o pênalti e fez o gol. Quase que ele perde o pênalti, mas ele fez o gol. E o cara multiplicou essa grana virou acho que quase 30 milhões de euros nessa aposta que o maluco fez. Mas tinham dois detalhes, Chicas. O dinheiro não era dele, era do clube. E o segundo é que ele tinha informação privilegiada que provavelmente o Muslera ia bater um pênalti, né? Uma coisa sou eu, o Wallace, apostar que lá no Galatasaray vai sair um gol do Muslera, porque é a última partida dele e provavelmente... Outra coisa é o diretor do Galatasaray apostar que vai sair um gol do Muslera, porque ele tem informação de que lá de dentro. Aí é que tá, Ticas. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta.
Então o cara tava com todas essas informações, mesmo se ele não falou nada para ninguém, mas se as pessoas próximas a ele impuseram um volume de apostas grandes em algumas posições de draft, obviamente contou com a informação dele. Então, não dá. Cara, o meu ponto ele é simples. Pra quê? Sim. Qual é o grande ganho financeiro que compense o risco de você avacalhar a sua carreira? Porque, assim, eu não tô querendo promover comportamentos antiéticos. Mas se você vai me chamar pra dar um golpe, amigo, tem que ser um golpe que eu possa sumir da face da terra. Pô. Tem que ser um golpe assim, cara. Você vai se mudar pras Maldivas e ninguém nunca mais vai ouvir falar de você. Porque se for pra você me chamar pra dar um golpe, que veja, eu tô apostando um all-in da minha vida, né? Se eu vou fazer um all-in da minha vida, naturalmente eu não faria, mas se eu fosse fazer, tinha que ser uma parada assim, amigo. Você vai roubar metade da grana do Elon Musk aqui. Aí beleza, eu vou fazer um all-in da minha vida, né? Porque aí o famoso assim, se eu for pego, eu vou comprar o sistema judiciário inteiro, né? Aí me espanta assim, amigão, na sua carreira, o ponto que você tá, não é um ponto legal? Fala uma boa aqui. Pô, o maluquinho aí, o senhor Ryan Gold, né? O Rian Dourado. O cara já era diretor de scout universitário de um time da NFL. Pô, você tá numa posição maneira. Você tá numa posição que só tem outras 31 vagas. É uma posição maneira. É uma posição que, se você fizer um bom trabalho, pode te levar a um cargo de gerência mais alto. Quem sabe um dia você ser um GM. Então você, de fato, tem um caminho ali onde você pode realmente se tornar uma pessoa muito rica. E eu não estou aqui defendendo que dinheiro tem que ser o objetivo da sua carreira. Mas se o cara estava fazendo aposta, é porque dinheiro para ele é relevante. Tá? O que eu acho uma idiotice, mas isso é uma outra conversa. Se dinheiro para ele é relevante, é uma aposta muito mais segura você fazer um bom trabalho, crescer e virar um GM, do que você usar a informação interna para fazer apostinha e assim, ainda mais nesse nível, né? Não é nem que passou para um brother fazer. Não, eu vou fazer o mesmo aqui umas que não vai dar nada. Eu vou aqui no fanbet aqui e vou fazer as minhas apostinhas aqui. Qual que era o login dele? Ryan Gold cardinals@gmail.com. Porra, meu amigo, desculpa, você é um idiota, assim. Você é um idiota em todos os níveis. Você é um idiota pela decisão que você tomou e depois de ter tomado uma decisão de ser antiético, você foi idiota executando essa decisão. Porque se você fosse idiota só de ser antiético, mas você executasse bem, vá lá, né? Porque quanta gente na NFL não tá ganhando dinheiro fazendo aposta e a gente não sabe. Não tem GM ganhando dinheiro, não tem scout ganhando dinheiro, não tem jogador ganhando dinheiro? Claro que tem. É óbvio que tem. E quem tá ganhando dinheiro bem ganhado não vai ser pego, porque tá sabendo fazer direito. Não é todo mundo santo, entendeu? É claro que isso tá rolando por aí. Não tem a menor dúvida que isso tá rolando. Só que desse jeito aí, porra, meu amigo, aí você é muito burro. Aí, desculpe, toda desgraça tem que ir pro seu caminho mesmo. Provavelmente o próprio Cardinals já teve jogador envolvido com problema de aposta, suspense, o cara vai com cargo de executivo, de diretor, de gestor e se apenha numa dessa. Então, realmente, suspensão, banimento definitivo é pouco até para um camarada desse. Ah, quer apostar? Ótimo, pode apostar tranquilo. Não vai trabalhar com a NFL nunca mais. Como o Oli sempre faz questão de lembrar. A NFL bate mais pesado em qualquer coisa que possa interferir no que eles consideram a integridade do jogo. E alguém com informação privilegiada apostando vai direto na integridade, compromete diretamente a integridade do jogo. Porque o cara tem o board do draft, ele fez uma aposta ou passou para alguém fazer uma aposta de quais seriam as 5 primeiras escolhas do Cardinals. Você já pensou quanto que não deve pagar você acertar as 5 primeiras escolhas de algum time no draft? Cara, é muito absurdo, é uma odd muito alta. E o cara que tem informação privilegiada, a chance dele de acertar é relativamente grande. Porque ele tá ali no dia a dia. Ele é um scout. Os scouts se dirigem a ele, é um diretor de scout. Ele sabe qual que é a estratégia do GM. Então tem que ser banido mesmo, muito provavelmente será. Agora, Magal, tem uma notícia para te dar, meu amigo. Os nossos apelos foram atendidos. Temos um novo apoiador do NFL Etc., a quem damos as boas-vindas
Porém, tem um problema. Magal, agora você não é mais o único torcedor do gigantão de Nova York no NFL etc. diretoria. Então, muito obrigado ao nosso Joel Henrique Arruda da Silva, nosso mais novo apoiador. Jojo, seja bem-vindo, Jojo. Será adicionado no NFL etc. diretoria. Que isso. A gente agradece a moral, apesar da má decisão, da má escolha do time de NFL. Fez uma boa escolha em nos acompanhar nessa jornada aí, rumo à temporada 2026, vai jogar fantasy com a gente também. Esse ano o Magal vai precisar, hein, Ticas? O Magal vai dividir solta a mão de ninguém. O Magal vai ter que dividir o bullying, já pensou? Pelo menos quando o Ken Scadable fizer lenha, não vai ter só o Magal pra gente zoar, vai ter o Joel também. Então, muito bem-vindo, Joel, muito obrigado. Em breve, será adicionado lá no nosso grupo, valeu demais. E o pessoal que tá ouvindo aí, que tá acompanhando a live, tá lá no grupo, dê as boas-vindas, porque estaremos aqui em live no momento em que ele for adicionado. Muito bem-vindo, Joel, obrigado. Depois de mais especulações sobre uma possível troca, já tem alguns anos que toda off-season essas especulações vêm à tona. Onde jogará Alvin Kamara? Pois é, ele vai continuar prestando seu serviço de running back em Nova Orleans mesmo. O Saints renovou o jogador por 1 ano e $6 milhões garantidos, podendo chegar até o teto de $8,5 milhões com os famosos, gloriosos bônus por desempenho. Fica a pergunta, merece ou não merece Alvin Kamara $6 milhões aí, o contratinho base para 2026? Cara, Alvin Kamara, não sei, tá me cheirando aquele famoso golpe de fantasy, sabe? Você tá lá olhando seu fantasy, você, o Alvin Kamara tá disponível ainda aqui, vou pegar, pô, é o Alvin Kamara. E ele não pontua. Você fica botando ele e não pontua. Eu não sei não, Ticas. Eu entendo que a situação no Saints é meio desesperadora. Mas, cara, eu não sei se o Kamara ainda tem gasolina no tanque, não. Eu posso estar sendo até preconceituoso aqui quanto o meu querido Camarão. Mas eu não sei não, cara. Me parece que não é um cara que vai render muito, não. Eu sei que não é muita grana. Cara, tá meio uma mariola. Na temporada passada, tudo bem. Telechoque de titular depois que o Spencer Rattler foi pra reserva. Head coach novo. Mas os números dele são de 600 e poucas jardas e um touchdown. Então é complicado apostar em Alvin Kamara como relevante. Levar o Travis Etienne. Então, muito provavelmente vai ser aquele cara para ser usado de modo específico. Ele não envelheceu bem igual o Derrick Henry, o Christian McCaffrey e os outros running backs da geração dele, com a idade próxima, né? Ele sentiu mais o peso aí da passagem do tempo. Tá gasto, e como não estamos em 2015, Alvin Kamara nessa altura não dá mais, né? É mais um contratinho de homenagem mesmo, para poder não deixar ele rolando nos waivers aí, porque provavelmente ia ficar por aí e ter que encerrar a carreira mais cedo e fazer uma última tour, dando tchau pro pessoal, né? Poder jogar mais algumas coisas no Superdome, né? Eu acho que é mais um contratinho de homenagem mesmo, já que o titular vai ser o Travis Etienne e ele não dá nem para poder ser aquele cara que seja o cara de terceiro down, né? O quarterback, o running back mais maçudo, mais... Change of pace. Né? O cara mais maçudo, assim, que por exemplo, o Seahawks acha que tem no Charbonnet um misto dos dois, né? Um cara que pode receber bola, que é rápido, mas que também tem a massa para encarar um terceiro down curto. Por isso que mandou o Kenneth Walker embora para Kansas City. O Travis Etienne não é esse cara. É um cara muito mais correr entre os tackles, é um cara muito mais elusivo do que um cara maçudo. Mas o Alvin Kamara também não é esse cara maçudo. Ele já não tem tanta gasolina no tanque aí. Quem sabe o Alvin Kamara nos cala a boca e seja a alternativa ao tush-push, né? Porque agora todos os times têm que ter uma alternativa ao tush-push. Que o tush-push é o que faz o Falcons quando tá... o Eagles quando tá a uma jarda do first down ou do touchdown. Quem sabe o Alvin Kamara vai entrar lá para ser empurrado, para ser jogado em cima das defesas adversárias enquanto durar a carreira dele. Acho que é um triste fim, mas infelizmente running backs são assim mesmo. São assim mesmo, e a gente sempre brinca aqui que é melhor ganhar menos ficando onde você já está na zona de conforto, sem mudar os meninos de escola,
Então, um cara que provavelmente começou e vai acabar a carreira em New Orleans, tem toda essa identificação, deve fazer um Ring of Honor aí no futuro, tem mais que ficar mesmo, acho que ficou bom para todo mundo, 6 milhões, vai ter tempo de campo, vai ter snap ali, não vai ser relevante como segundo running back lá, mas pelo menos continua lá, uma figura importante para a franquia também, para a torcida, ótimo tamanho, achei E bem bom. não tem que alugar o hall, é isso aí. Exatamente. E ó, Wally, já que estamos falando aí de contratações e renovações, o seu linebacker, Jordan Brooks, renovou por 3 anos até 51,3 milhões, 35 milhões garantidos. E esse, nesse estágio que tá o seu Miami Dolphins, merece ou não merece? Ticas, hoje de manhã que pintou essa notícia, né, foi um breaking news, foi ótimo, assim, É porque aqui o pauteiro tá sempre assim, ó, atualizadíssimo, rapaz. porque a gente queria essa temporada ou ter objetivos para o futuro, o Jordan Brooks era a peça fundamental. Eu até falei aqui que do outro lado da bola o Etienne foi renovado, o Patrick Poole ainda não está em renovação, mas é um cara importante ali da linha, e desse lado da bola aqui da defesa, o importante era o Jordan Brooks, que é um cara, o líder, aliás, na linha também tem o Brewer, que foi renovado, que estava em ano de contrato também, que é o center. Então foi importantíssimo essas renovações. E o Jordan Brooks é um líder, entrou no Miami, vestiu a camisa, e o ano passado foi o líder de tackles da NFL, cara. Só isso. 183 tackles, All Pro, então não tem dúvida, né? O cara desse você tem que renovar, porque ele vai ser o cara que vai ser por onde a sua defesa vai orbitar. E agora parece que o Miami recrutou um grande talento do lado dele, que é o Jay Rodrigues, que realmente tomou college de assalto, e nos primeiros treinos já demonstrou talento, precisa de um cara mais veterano para poder dar uma orientada nele lá. O Jordan Brooks é essa referência. Eu fiquei felizão. Enquanto isso, Baltimore estava na dúvida de quem seria o substituto do glorioso Tyler Linderbaum, que estourou a boca do balão no contrato de free agent que o Raiders ofereceu para levar ele para lá. Vai ganhar 27 milhões por ano, de média, e o Ravens falou, não tem como te pagar esse valor. E aí veio até agora no off-season com uma seguinte dúvida, né? Vamos dar moral para os caras que fizeram practice squad aqui ou foram reservas aqui nos últimos anos. E aí a gente está falando de caras que nunca jogaram de starter como center na NFL. Ou vamos trazer alguém de fora e lá antes no começo da off-season levar o Danny Pinter, que é um cara que tem 10 jogos como titular no Falcons, porque aí já tem contato com o novo técnico da OL, já conhecia o cara. Todo mundo falou, o Danny Pinter deve ser o titular. E aí os outros 2 meninos que estavam lá para substituir, o Nick Dawkins e o Javon Guain, vão disputar aí no training camp quem é o titular. E aí o Ravens foi lá e falou assim, nada disso. Vamos trazer um cara que tem 9 anos de carreira, 97 jogos de titular. Só que tem um detalhe. Estourou o Aquiles em dezembro, tá? Jogando de center lá no Browns. Pelo menos está acostumado com a AFC Norte, né? Acabou de ser contratado por 3 milhões para esse ano, o glorioso Ethan Pocic. Então, nosso novo center, provavelmente titular, é um cara que estourou o Aquiles dia 7 de dezembro. Então, essa disputa aí do training camp também promete, seja lá o que Deus quiser, né? Quem que vai ser o cara que vai não só passar a bola, como proteger o Lamar ali na meiuca. Oh, meu Deus. Eu zoando o Magal com o training camp do Cam Scatterbull, mas se for parar para pensar, eu também tenho preocupações aí para essa pré-temporada. Vejo pacotes com o Derrick Henry bloqueando, hein? Imagina isso aí, protegendo para poder... Pois é, podia colocar ele ali para fazer o... Só que eu acho que a alavanca é muito longa, ele é muito grande para fazer o snap, não pode colocar ele de center não, tá? Ele começa agachado, não tem problema não, ele começa agachado ali atrás do center. O center joga a bola e ele fica atrás. Ver se... Não, ele já pode começar ajoelhado e de costas para defesa e de frente pro Lamar. Joga com a bolinha na mão só pra fazer assim, ó. Pum, jogar de frente mesmo, entendeu? Não fazer nem daquele snap por baixo da perna, não. E esse Pocic, ele foi draftado no Seahawks, foi titular lá, e nos últimos 4 ou 5 anos estava no Browns. Como é que você vai saber se o center é bom se ele estava jogando no Browns? Imagina aí os quarterbacks que passaram por ele, tirando o Joe Flacco, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas os outros quarterbacks que fizeram snap ali para ele, que ele fez snap para os quarterbacks. Então, difícil. Vamos ver. Ô, saudade de Tyler Linderbaum, né? Ao Pro Bowler, ô, queridão, podia ter ficado.
Dando alô pro Flávio Escolástico, nosso Diego André, maestro Diego, com quem estive no último final de semana. Um abraço para ele. Às vésperas de completar o seu quarentão, às vésperas de comemorar o seu aniversário de 40. Um beijo pro nosso maestro, essa vinhetinha que você ouve aí todos os episódios, no começo e no final, são obras de maestro Diego. Um parabéns para ele. Beijo, Diego. Os 40 são os novos 20. Não, mas ele, de mentalidade aí, de alma, já tem mais de 40 há muito tempo. Agora é só no RG, tá? Começou o passaralho da ESPN americana após a aquisição definitiva da NFL Network pelo canal da Disney. E as primeiras vítimas foram o insider Tom Pelissero, não faz mais a trinca de insiders junto do Ian Rapoport e do Mike Garofalo. Tom Pelissero está fora. Ken Newton, que a gente também já não sabe, era elefante na árvore, né? Na hora de escolher quem rodar aí, era um dos primeiros. E o Ryan Clark, e esse foi mais surpreendente. Por quê? Primeiro, foi informado da demissão enquanto estava no ar. Não estava ao vivaço, mas durante um dos intervalos ali do NFL Live, que ele estava participando segunda-feira, veio o anúncio da demissão. Todo mundo achou um absurdo, mas a ESPN disse que fez isso para se prevenir de vazamentos, porque ela entendeu que outros veículos de mídia já tinham informação de que ele seria demitido. Então imagina, você está ao vivaço, imagina, a gente está ao vivo aqui, roda uma vinheta, volta da vinheta, o Wallace está demitido. Já pensou? Mas o NFL Etc. não é uma empresa canalha como a ESPN, de jeito nenhum, tá? Além disso, o Ryan Clark fazia parte da bancada pré-jogo do Monday Night Football. Participava daquele pré-jogo longo da ESPN ali, antes do Monday Night Football começar. E tudo indica que será substituído pelo Pat McAfee, que além de não ser demitido, terá seu contrato renovado, expectativa aí, rumores, será renovado por 60 milhões anuais. Esta máquina de mídia chamada Pat McAfee. Então, desses três aí, quem faz falta e canalice com o Ryan Clark, sim ou não, Wally? Ticas, acho que diante do cenário, essa informação ter vindo do patrão, ter vindo da empresa, foi o melhor que podia ter feito. Aliás, na verdade, podia ter informado ele antes do programa começar. No meio é meio foda, né? Porque ele trabalhou metade do programa. Se a decisão tá tomada, não deixa verdade. O cara nem fazer o programa, pô. Pra exato. Quê? Chama ele lá e bota alguém no lugar, ou nem bota ninguém no lugar, mas começa o programa, toca o bonde sem ele. E ele realmente é quem vai fazer muita falta. Embora o Tom Pelissero também, por ser repórter, são funções diferentes, né? Também por conta das fontes e tal, faça um pouco de falta, mas isso a ESPN e a própria NFL Network tem como suprir, porque tem outros insiders tão bons e até melhores do que o Pelissero. Eles ficam redundantes, né, Wally? Porque é um trabalho que agora, quando tem uma notícia bombada, principalmente os três que eram da NFL Network, nunca vem sozinho. Não. É sempre por Mike Garofalo and me, and Tom Pelissero, and Rapoport. Aí realmente ficou redundante. E o velho de casa da ESPN de Insider é o Adam Schefter, né? Então pelo menos é menos um pra assinar junto com ele ali. Exatamente. E quando não tem, assim, por exemplo, você cobre a EFC Norte, você cobre a EFC Oeste, você cobre a EFC Sul. E quando não tem essa divisão, todo mundo pode cobrir tudo, e aí fica realmente redundante, cada um tem um pedaço da informação, e quase nunca você tem essa informação inteira vindo de uma pessoa só. Então, mas o Pelissero se arruma rápido. O Clark também, cara, é um cara que tem aí na internet, tem muitos acessos, é muito legal. Os depoimentos dele sobre a carreira dele agora estão mais legais do que quando ele acabou de sair da NFL em si. Mas essa visão do ex-jogador, de quem tinha consciência e que jogava, e ele mesmo, uma frase que ele sempre usa e que as pessoas veem direto aí, né, em cortes, é que a NFL mudou regras por conta dele, do tanto de pancada que ele dava, do tanto de longe que ele vinha. Então, realmente é um cara que é relevante na liga. Acho que não vai demorar para se rearrumar, não, e nem, ou até fazer carreira solo. Até porque, por exemplo, o Pat McAfee, que foi renovado, só é renovado por causa disso. A relevância que ele conseguiu conquistar na internet por outros meios, que não só na grande mídia. Acho que o Ryan Clark vai fazer falta, o Ken Newton não faz falta nem dentro do cérebro dele, que parece que já está faltando tem um tempo. Eu acho, do ponto de vista organizacional, foi o que o Ticas falou. Se a decisão está tomada, não faz sentido você fazer o cara trabalhar metade do dia e, pelo amor de Deus, ainda mais nesse caso, né? Agora, você também tem que ser inteligente no sentido de ler o seu cenário, né? Então, a partir do momento que você foi comprado,
você tem que saber que, em geral, algumas cadeiras vão ser mudadas de lugar, sacou? E você pode estar no meio. Por quê? Porque essas decisões não são decisões necessariamente lógicas ou racionais. Elas podem ter critérios que você sequer conhece. E, por exemplo, eu até gosto do Pat McAfee, assim, enquanto comunicador. Mas claramente isso é um aceno à internetização do jornalismo esportivo, entendeu? Eu vou trazer um cara, porque não é só qualquer cara. Ex-jogadores que fizeram podcast, você tropeça na rua, você cai em cima de um, né? Lá nos Estados Unidos, né? E aqui também por acaso, né, Wallace? Tamo aí, né? Tudo bem. Mas, então não é só por isso. É pela figura do Pat McAfee. Então o Pat McAfee, ele conseguiu se diferenciar dessa galera toda. Ainda que, vez ou outra, tenha sido com umas pataquadas. Mas ele se diferenciou. E cada vez mais você percebe que ele vem sendo mais institucionalizado, né? Ele vem saindo dessa coisa do eu tenho meu podcast aqui que eu gravo na minha casa. E ele tem vindo cada vez mais para esse guarda-chuva da instituição. Para mim, conversa muito com esse movimento. E o Cam Newton, assim, deu o que tinha que dar, né? Assim, desculpa, assim, mas você veio para ser o bobo da corte, né? Você veio para ser o palhacinho aqui. Acabou a graça do palhacinho, nós vamos trocar. Né? Se nesse meio tempo ele tivesse conseguido se colocar por conta da opinião, por conta da análise, se ele conseguisse agregar alguma coisa, ele talvez tivesse uma longevidade maior. Mas nunca foi assim, né? Era sempre uma roupa estranha e uma fala ainda mais estranha. Só pelos charutos e chapéus. Exatamente. Então, sinceramente, assim, com todo respeito, mas não vai fazer falta. E eu acho que o Pat McAfee, eu vejo dois caminhos, assim. Eles podem ter trazido ele para seja quem você é, mantenha a sua essência, que é isso que a gente quer aqui, ou pode ter rolado meio que uma pasteurizada nele, assim, né? Ó, a gente vai te trazer aqui para você ser o cara da internet, mas agora você não pode mais fazer isso, 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 acabou isso, acabou isso, acabou isso, e botar ele dentro de uma caixinha, entendeu? Se for para esse caminho, não adianta nada. Eu acho que tem que deixar ele do jeito dele. A dúvida que eu tinha sobre esse dilema que você citou foi justamente o caso da Diana Russini. Que ele, quando era pré-ESPN, seria assunto no programa dele, pelo estilo do programa, uma semana seguida, e a cada notícia seria assunto de novo, e ele simplesmente ignorou. Não foi dado um pio. E olha que a Russini nem era funcionária ESPN, ela é ex-funcionária ESPN. Ela era da ESPN antes de ser do The Athletic. E o Pat McAfee não deu um pio sobre o caso. Você entrava nas lives do programa diário dele. O programa dele é todo dia, 3 horas, 2 na ESPN, uma na internet, uma só no YouTube, segunda a sexta. Você entrava nos comentários, era só o pessoal cobrando. E ele não se manifestou. Então, esse dilema sobre a pasteurizada, para mim ficou claro. Ficou translúcido agora. Nesse caso da Diana Russini, que ele não se envolveu, preferiu não se envolver. E aí, comparando, já que você fez o contraponto, Ryan Clark e Pat McAfee. Eu não tenho dúvida que o Ryan Clark sabe mais de bola. Não tenho dúvida. Até pela posição que jogava, comparado com o Pat McAfee, etc. E eu não tenho dúvida também que o Pat McAfee tem muito mais carisma. Muito mais. É incomparável. Como comunicador ali. E olha que o Ryan Clark é um bom comunicador também. Mas segurar uma transmissão, circular em diversos núcleos do esporte e da mídia, o Pat McAfee faz isso com mais desenvoltura mesmo. Então não é à toa que ele pode ter sido escolhido para ganhar um aumento enquanto tem um monte de gente sendo demitida. A gente fala desse caso do Pat McAfee desde que ele foi contratado pela ESPN. Saiu do YouTube como independente, tinha só um contrato, acho que com a DraftKings ou com alguma outra empresa de aposta, e foi, não, era FanDuel, e foi direto para a ESPN como funcionário da ESPN e a equipe dele inteira, os passa todos juntos. Não é à toa, né? Alguma qualidade o cara tem, você pode não gostar do cara, mas você tem que admitir. E agora ele ser mantido e renovado é só mais um passo mais um degrau nesse caminho dele na mídia, né? De muito sucesso. E aí tem um ponto importante, Ticas, que a gente tem que destacar aqui, que é o seguinte. A galera precisa levar em consideração que saber de bola é apenas um fator dentre diversos outros para botar alguém com a cara lá falando de futebol americano no programa.
Porque às vezes o nosso pensamento é que automaticamente não, quem tá lá falando é porque é especialista, é porque entende. Mas só que aquilo ali é um entretenimento. E aí vou te dar um exemplo disso, que eu gostei muito de acompanhar. Inclusive acompanhei mais do que eu deveria, inclusive. O nosso querido aqui, que ele é uma unanimidade aqui entre nós três, o querido Colin Hurd, agora durante a Copa se meteu a falar de futebol da bola redonda. E o que claramente ele estava fazendo? Usando o playbook que ele já usa no futebol americano para falar da bola redonda. Só que é um assunto que ele desconhece completamente. Então ele falou uma bobagem atrás da outra, a ponto de ficar feio, porque não era só uma bobagem de, pô, você não sabe o que você está dizendo. Mesmo naquele estilinho Colin Hurd que a gente já conhece, tava meio assim, cara, esse não. Sabe, assim, Tá muito fora. se eu tivesse assistindo, se eu fosse uma pessoa tomadora de decisão ali, e aí, vamos postar esse vídeo aqui? Não vamos não, cara, porque não tá polêmico, tá só burro, sabe? Constrangedor. Tá só constrangedor, tá te expondo. Assim, não tá sendo polêmico, não tá sendo... Entende? Só que eu fiz a análise contrária, né? Eu falei, não, mas peraí, olha só. A estruturinha dele é a mesma. E ela funciona no futebol americano. Então, não é que alguém que entende de bola, é alguém que faz uma estrutura que funciona ali, sacou? E se a sua estrutura funciona, você vai ficar no ar. Vão dar o microfone para você falar o que você quer. Então, não é muito essa mecânica de se o cara entende muito de bola, vamos deixar ele ali, para ele fazer uma análise tática interessante, para ele falar de estratégia. O público não quer isso. O público que quer essa análise vai pro YouTube, atrás dos nerdola que fazem análise cabulosa, análise absurda. E se você for olhar, é uma galera que tem pouco em comparação com esses caras, né? Tem pouco seguidor, tem pouco engajamento. Por quê? Porque o cara não tá preocupado com isso, ele tá preocupado de fazer uma boa análise, uma análise maneira. E teve um cara só que eu vi tentando fazer esse salto de fazer boas análises para ir pra ESPN. Eu esqueci o nome dele agora. É um cara que era quarterback, é um louro meio alto assim. Depois, se eu lembrar o nome, eu falo aqui. Que é um cara que faz umas análises interessantes. Ele fazia sozinho lá no YouTube. Ele jogou muito college, mas acho que ele nunca conseguiu ir pra NFL. Fazia umas análises interessantes e ele começou a fazer uma coisinha ou outra pra ESPN muito ali no college. Ou pra Fox ou pra CBS, não me lembro. Mas ele conseguiu fazer umas pontinhas nesses lugares. Porque a análise dele... Não me lembro, cara. Mas eu vou achar depois. Esse cara, e aí ele começou a ser chamado, tipo assim, vem fazer aqui um sábado aqui de college com a gente pra falar do não sei o quê. E eu vi, porque pelo Instagram dele ele falava, pô, tô super animado, fui convidado, vou participar pela primeira vez. Esse cara nunca vingou legal, assim. E é um cara que faz análises muito boas, na minha humilde opinião. Então, não é muito isso. Então, a gente precisa entender. Esses caras aí vão fazer entretenimento. Se você quer análise, você tem que ir em outros lugares, procurar outros caras, sacou? Mandando um abraço aqui pro Douglas Wade, ô Ticas, que tá falando que eles são CLT, por isso que eles foram esperar o almoço pra poder demitir. Pra pegar o almoço no refeitório. Exatamente. Agora, só lembrar que o Pat McAfee, ele é coladinho, grudadinho no nosso Gandalf da montanha que tá fazendo a última temporada dele por aí, né? Então a ESPN também pode estar pensando lá na frente em já ganchar o Aaron Rodgers do campo pra cabine. Será que dá pé? Uai, tentar eles vão. Porque o cara é sumidade no que ele fez e faz. Basta saber quanto de chá de trombeta ele tomou. E vai tomar durante... Inteligência de jogo, de análise, eu tenho certeza que ele tem capacidade. E ele fala bem. Tanto que fez, junto do Pat McAfee, episódios semanais de 1 hora falando o que deve e o que não deve. E foi uma confusão que ele aprontou. Agora, mídia, grande mídia, é outro papo, né? ESPN é outro papo. Então, quando a gente fala dessas demissões, a gente tem que lembrar que a gente tá falando do topo de carreira dessa galera. A galera tá lá com status ESPN, de terninho, na bancada pré-jogo do Monday Night Football, horário nobre. Então, no Sunday Night é NBC, no Monday Night é a ESPN. Essa galera tá vindo do topo e tá caindo do topo quando tem um passaralho desse aí. Agora, quem é jornalista, mesmo eu que sou não praticante, o nosso Oli que é praticante, não tem nada que jornalista esteja mais acostumado do que o famoso passaralho. Desde que o mundo é mundo, jornalista, redação, seja impresso, seja site, seja TV, vira e mexe, vem um passaralho, manda todo mundo embora, traz novo e vamos que vamos.
né? Lá não é diferente daqui, não. Pra fechar o Headlines, o boletim... Achei o nome do cara, Ticas. Qual Chama que é? Max Brown. Max Brown. Brown com Ele E já no passou final. na minha timeline, tenho certeza. Pra fechar o Headlines, nosso boletim policial atualizado da semana. Primeiro, Saquon Barkley teve a sua casa da Pensilvânia invadida no sábado de manhã, enquanto a família dormia. Não foi divulgado se os ladrões conseguiram levar alguma coisa, e até agora ninguém foi preso. A polícia já postou ali, pedindo ajuda da vizinhança, se alguém tiver imagem dos arredores do bairro, às 5 horas da manhã, o horário aproximado da invasão, para fornecer, porque eles estão investigando, e até agora não acharam ninguém. Imagina o susto, você tá dormindo e o gatuno, entra na sua casa. É um caso diferente daquele que a gente acompanhou 2 anos atrás, 2 temporadas atrás, que os ladrões esperavam o jogador ir jogar um Monday Night Football fora de casa para invadir a casa do cara. Aconteceu com o Travis Kelce, aconteceu com o Joe Burrow. Foi assim que o Joe Burrow, inclusive, desistiu de comprar o Batmóvel igual ao do Neymar. Então, dessa vez foi diferente. Não esperaram o Saquon Barkley viajar, ele estava em casa, e adentraram o recinto. Já o Le'Veon Bell foi preso em Canton, Ohio, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, a gente costuma brincar que aqui no Brasil, o que dá cadeia mesmo é atrasar a pensão, e parece que lá também, o Le'Veon Bell, quando você fala que ele foi preso, você pensa qualquer motivo, mas não, ele foi pelo básico mesmo, atrasou a pensão dos meninos. Eu vou começar pelo Le'Veon Bell por 2 razões. Primeiro, por causa disso que você falou. Quando você pensa assim, Le'Veon Bell foi preso, qualquer coisa você acredita. Você fala que ele bateu em alguém, você acredita. Se for uma nudez em público, você acredita. Se for uma pensão, você acredita. Isso já diz muito sobre o caráter do sujeito. E o segundo é a burrice, né? Porque assim, você ser preso por uma briga, o cara se descontrolou no momento, não conseguiu pensar. Mas deixar de pagar a pensão é uma coisa que você faz ao longo do tempo, né? E você não minimamente, assim, sentou lá e abriu o jogo, né? Falei assim, cara, tô sem grana. Eu tô com um carro aqui pra vender, não consigo vender. Posso te dar o carro? Posso fazer alguma outra coisa? Posso fazer uma compra no mercado, passar no cartão, jogar pro mês que vem? Você tenta dar uma resolvida de alguma coisa. Né? A ponto de você ser preso não é uma coisa do dia pra noite. Não é assim, encheu a cara num bar, tava com a cara cheia de cachaça, perdeu a linha, não tô dizendo que justifique, mas que foi uma coisa de momento, assim, entendeu? Então, isso aí, cadeia neles, bem feito. Agora, sobre o Saquon Barkley, gente, primeiro vamos considerar uma coisa aqui. Quando a gente fala assim, invadiu a casa e ele tava lá, não é onde a gente mora, gente. Não é que eu ia ouvir o cara ali na cozinha. Do lado da cabeceira, assim, em silêncio. Não é isso. Ele tava no... Entrou na propriedade de 600 então, assim, hectares. Então, eu fui atrás, Wallace, que aqui é jornalismo verdade, pô. O terreno do Saquon Barkley é 20 mil metros quadrados. Aí. Terreno. Mas pode falar que você viu em pés, e aí você teve que... Em acres. Acres. Em acres. A área construída dele são 931 metros quadrados. Igualzinho Se você aqui, pensar, eu olho pra parede do final da casa aqui. Um apartamentão maneiro... Um apartamento maneiro tem uns 100 e alguma coisa metros quadrados, pô. Então, a casa, a parte construída, não é o terreno, a parte construída são 9 apartamentos. 9 apartamentos. Então, assim, dá pro ladrão entrar, roubar umas coisas e ir embora, e você nem vê. Só sabia eu não sei como na última semana de outubro. Você visitou o cômodo que ele passou por lá. Exatamente. E outra, eu não sei como é o sono do Saquon Barkley, mas assim, se ele tiver o sono igual ao meu, ele pode passar do lado da minha cabeceira, abrir, roubar, levar o meu travesseiro em que eu estou dormindo, e eu não vou me dar conta. Eu vou descobrir no dia seguinte, horas depois quando eu acordar, né? E o terceiro ponto que eu quero destacar, a ousadia desse ladrão. Porque ele considerou a possibilidade de estar andando e o Saquon Barkley aparecer lá com um taco de beisebol na mão. Você vai fazer o quê? Você vai correr do Saquon Barkley? Você vai ganhar dele na corrida? Não vai. Você vai ganhar dele na trocação? Não vai. Então, assim, se fosse um OL, desculpa aí, não quero ser gordofóbico, mas você poderia falar assim, amigo, você só vai dar ruim se você me pegar. Mas se eu correr e você não me pegar, não vai dar ruim, não. Com o Saquon Barkley, ele vai te pegar. E se ele te pegar, vai dar ruim. Então, assim, meu amigão, não vá pro crime, não. Se for pro crime, entra na casa de alguém que seja mais frango. Entra na casa do Timothée Chalamet, por exemplo, que se ele for cair na porrada com você, você arrebenta ele, pô. Não, entendeu? Ué. Entra na casa de um
Do Justin Bieber, entendeu? Os poderes de Duna lá, o cara não sabe, pô. Pô, entendeu? Agora do Saquon Barkley, bicho, você não vai conseguir nem correr dele, cara. É por isso, Magal, que eu tenho certeza que esse ladrão, ele não sabe, nem sabe de quem que é a casa. E é por isso que Aí errou de novo. Não fez uma pesquisa prévia. Quando ele percebeu, ele vazou antes de acordar alguém. E deixou Já tudo pensou? no lugar. O cara entrou na casa, aí ele olha o porta-retrato, Saquon Barkley. Ele chega na sala, ele chegou na... Eu tenho certeza que ele chegou na sala, viu um capacete, um Vince Lombardi réplica e viu o quadrão, assim, dele pulando. Isso que eu ia falar, os outros. Será que foi igual na Branquelas? Tinha o Saquon Barkley seminu deitado, assim, pintado? Exato. Aí ele falou, caralho... Aí foi voltando de ré, né? E caralho, vamos embora. Certinho. É isso mesmo. Saquon Barkley, por favor, disponibilize os vídeos. Por favor, a gente precisa ver isso. A gente precisa ver esse ladrão desistindo. E o Le'Veon Bell, certamente, quando você lê Le'Veon Bell, Kenton, Ohio, irmão, eu já voltei lá no Michael Vick. Falei assim, pô, é briga de pitbull com aposta. É mais ou menos esse cenário caótico que a gente pensa pro Le'Veon Bell. Agora, pô, uma rinha de galo. E assim, esses caras têm sempre a mesma justificativa, né? De que não vai pagar pensão pra mulher não usar pra ela. Cara, isso me cansa demais. Isso me cansa no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Na verdade, inclusive até o início desta gravação, continuava preso. É a prova realmente que está virando aí 48 horas no Chilindró e é a prova que pensão alimentícia prende os caras mesmo, né? A alegação da defesa é que o valor determinado pelo juízo para o pagamento da pensão é incompatível com a renda atual, porque é um valor que foi calculado nos tempos em que ele era jogador da NFL. Então, tá aí essa disputa. Pelo visto, não teve a grana nem para pagar a bond, a fiança para sair, e tá lá. Enquanto isso, o Terrion Arnold juntou $1 milhãozinho de um dia pro outro e vazou, né? A do Le'Veon Bell deve ser mais barata. Vai vendo aí. Tá dado o nosso giro de notícias, então vamos pro nosso especial quarterback terceira temporada com ele, o nosso Rezende Cetra. Vendo essa vinheta maravilhosa, não pude deixar de lembrar que encontrei com um dos personagens dessa vinheta aí no supermercado. Obviamente, não foi nem o Rubens Ewald Filho e nem o Huawei, porque senão eu tinha falecido, né? Mas estava eu no que dia? No domingo que o Brasil jogou. Você vai lembrar. Acho que foi no dia que o Brasil jogou, né? 2 de julho. Isso. O Rogério Skylab estava no São Mateus pegando seu carrinho às mais ou menos 9h30 da manhã para fazer compras. Ele transita por ali. Jovens atrás de mim se cutucaram falando assim, o cara igualzinho o Skylab, velho. Aí uma jovem falou, quem é Skylab? Graças a Deus a Caixa me chamou. Que perigo, hein? Eu não sei, talvez fosse até melhor encontrar os desencarnados. Talvez seria um encontro menos perigoso, né? Mas senhor artista e ótima pessoa, Rogério Skylab. Guardadas as devidas proporções, né? Como eu ia dizendo, a Netflix já afirmou o pé, já virou tradição, porque já estamos na terceira temporada de quarterback, e entre a primeira e a segunda tivemos a famosa receiver, então já está marcado no calendário como um dos rituais pré-temporada, entendeu? Pré-temporada, tem o quarterback. E o mais legal foi que no último ano, a gente não ouviu especulação nenhuma de quais quarterbacks seriam escolhidos para participar do programa. Então, as equipes acompanharam os caras e conseguiram manter em sigilo, e os caras também conseguiram segurar os vazamentos e tal, para entregar esse produto pré-temporada com os 4, Joe Flacco, Baker Mayfield, Cam Ward e Jayden Daniels. Então, infelizmente, nenhum dos 4 teve muito sucesso na temporada, mas eu acho que foi muito legal a gente começar a perceber que a produção também está ganhando em qualidade. Tá tendo momentos muito interessantes. Claro que eles têm parceria com a NFL Filmes, eles não vieram também desprevenidos, mas está começando a dar aquele gostinho de auge de Hard Knocks. Exemplo,
um compilado dos 4 em momentos diferentes, com problemas no áudio do capacete, ao som de Radio Gaga do Queen. Cara, cinema. Cinema, essa passagem, a edição de imagem, o áudio e os caras batendo no capacete porque não conseguem ouvir. Então, esses pequenos detalhes, eu acho que estão até melhorando conforme a série vai avançando. Quero saber se vocês também tiveram essa mesma impressão ou se vocês acharam mais do mesmo, mesmo tendo 4 quarterbacks nessa edição, ao contrário das anteriores, que eram 3. Não, achei, inclusive, essa mais interessante por conta de serem 4 e a edição ter que ser mais dinâmica. Então, nesse caso, fica menos monótono e, cara, deu um azar danado na Netflix, né, véio? Todo mundo machucou. E o Cam Ward tava no Titans. Então, assim, na verdade, foi só tragédia. E foi machucar na saideira da temporada. No último jogo, machucou também. Também machucou, né? Assim, não tão grave quanto as outras lesões até, mas, pô, a Netflix foi meio que o plantão médico dos quarterbacks. Até deu uma pimentinha. E parabenizar o Ticas, que mesmo com de dedo destroncado até o cotovelo do Jayden Daniels virando ao contrário, teve que rever essas lesões todas aí. Verdade. Eu também achei a qualidade melhor. Eu acho que 4 é um número bom. Porque com 3, claro, né, as outras escolhas tinham muita história para contar, né? Mas eu acho que só com 3 seria mais fácil a coisa se esvaziar ao longo da gravação, né? Porque se não acontecer nada de muito assim, uma lesão, uma sequência de derrotas muito ruim, se o cara estiver ali naquele famoso 50%, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro, você ia começar a ter que caçar a narrativa, né? Procurar história para ficar enchendo ali. Com 4, é muito difícil que isso aconteça, porque você não tem tanto tempo de tela para cada um. Então você não precisa de muito conteúdo para encher o tempo de tela daquele cara ali, né? E calhou de todo mundo lesionou, todo mundo aconteceu alguma coisa. Teve essa trocação de time do Joe Flacco, teve até o lance do Baker Mayfield, da mulher dele engravidar de novo, e ter lá o lance da filha, e etc. O que talvez tivesse menos coisa ali, que foi o Cam Ward, ele conseguiu, por conta própria, trazer muito conteúdo, assim, pela postura dele, por a gente ter essa experiência do cara chegar na NFL e ter que jogar num time ruim, e o time perdeu o head coach no meio da temporada, que é uma coisa que também não é muito comum. Como é que o cara responde a isso? Então, eu acho que foi acertado a quantidade de QBs, mas também teve um componente aí contextual que ajudou a sempre ter volume de narrativas para falar dos 4, o que permite que você escolha coisas mais interessantes. Teve umas coisas desnecessárias? Teve. Sempre tem. Aquele negócio do Baker Mayfield acompanhando os cunhados na maratona de Nova York, totalmente desnecessário aquilo ali, né? Não serviu para nada, né? Só serviu talvez para mostrar que o Baker Mayfield consegue andar em Nova York sem ser muito notado, né? Só para isso. Foi exatamente o que a Patrícia comentou. Ela sempre fica, quando tem algum reality, algum acompanhamento de algum jogador na NFL, e ela fica com essa dúvida. E esse cara, ele é reconhecido? Eu falei, pô, em Tampa, ele não consegue fazer o que ele faz em Nova York. Em Nova York, vai ter um cara ou outro que vai mexer com ele, mas ele não vai ficar... É igual o Messi quando foi pro Inter Miami, andando em Miami. Alguém vai mexer com ele, mas não vai ficar impossível ele fazer uma compra, pagar no caixa e ir embora de carro. Não é nem botar o nariz na rua igual em Barcelona, né, por exemplo. Eu acho, assim, deixa eu só botar a minha crítica de uma vez, que essa é uma parte que me incomoda bastante. Por ser fã de NFL e do esporte, né? Acho que isso funciona para fora, e aí acho que a Netflix está completamente correta, vai ficar escutando um cabeça de bola oval igual eu não, mas eu sinto falta muito dos contextos dos jogos quando mostra. Como é que estava a situação? Eles mostram o recorde. Não, beleza. Mas a situação do outro time, qual que foi o Kansas City que o Ward enfrentou? Qual que foi o adversário que está entrando em campo contra o Baker Mayfield? Entendeu? Assim, por quê? Porque isso é importante para você
saber se aquela vitória lá, aquela que eles sempre comemoram muito extravagantemente, assim, ainda mais quando sabem que estão sendo filmados e vai ser feita uma série sobre eles, então eles tentam levar os triunfos lá pra cima, jogar a carreira lá no auge. E quando é que você sabe, não, pô, o outro time já estava eliminado do playoff quando foi esse jogo. Nesse jogo aí, o fulano de tal a gente, por viver o esporte, a gente tem muito mais notícia. E a gente vai lembrando, mas assim, tem hora que você costuma falar, caralho, pô, foi isso mesmo? O Baker Mayfield jogou isso tudo? Não, foi um erro da defesa do adversário que permitiu que ele tivesse essa posição de campo, entendeu? Então assim, eu acho que nessa hora de mostrar o jogo, falta um pouco mais de contextualização. Mas também não sei o quanto isso atrapalharia o ritmo da série. Mas eu, cabeça de bola oval, gostaria demais. Eu acho que é o ritmo justamente pelo fato de ser Netflix pipocão pra pegar a galera mais reality do que a galera que já acompanha a NFL. Pra mim, é claro que eles teriam espaço pra fazer essa contextualização se eles quisessem. E é uma opção eles darem mais tempo pra filhinha do Mayfield, que, pô, que gracinha também, né? Estrela da série, estrela da temporada, Cova Mayfield. Que menina maneira, velho. Muito espertinha pra idade, muito responsiva, assim, né? Muito esperta mesmo. E aí a câmera aproveita. Aí não tem jeito. Falante pra caramba, toda carismática, lindinha. Aí ficou fácil pra Netflix preencher tempo. E, obviamente, eles vão preferir preencher o tempo com um neném maravilhoso desse do que com o contexto dos jogos pra gente que é nerdola, porque a gente lembra. Pra gente é até mais fácil, né? Lembrar e poder pegar a referência. Sobre as lesões diversas exibidas, eu confesso que aqui me causa de fato nervoso é a do Jayden Daniels virando o braço. Me causou quando eu vi ao vivo e me causou quando eu vi o replay. E até a Patrícia, que não liga muito, estava assistindo comigo também. Nossa, mas eu não vi como que foi. Eu falei, peraí que vai vir um replay e vai dar um close. Aí quando deu close, só deu ela virando a cara e falando, nossa, Não, realmente. e não só isso, né, Ticas? Tem um episódio que termina com a lesão e o próximo começa com a mesma cena da lesão. Então quando você pensou assim, não, agora já passou, ficou no episódio de trás. Não. Começa com a lesão esse. Do dedo do Joe Flacco você não ficou... Não, porque o dedo eu já destronquei também, eu já sei como é que é a dor. Destronquei jogando no gol futebol de salão, mas não é aquela época de futsal, não, é época de futebol de salão, aquela bolinha de sinuca que a gente chutava lá nas quadras da BB. Então, fui fazer a defesa com o dedo mole, bateu no topo dos dois, destroncou. Então, acho que às vezes por ter passado por uma dor parecida, não me dá tanto nervoso, mesmo vendo ali a junta dobrada e aparecendo. Mas a do braço, cara, e que sorte que foi com o Jayden Daniels, o chassi de grilo, porque tem elasticidade suficiente para voltar a jogar 3 semanas depois. Mas só para concluir sobre as escolhas do roteiro, antes da gente falar de cada quarterback. Eu acho que os 4 quarterbacks só fazem sentido quando você vê que o cara que tinha mais potencial de sucesso na temporada era o Baker Mayfield. E aí, a gente vai chegar na parte dele, eu acho que é um cara que não trouxe muita novidade para quem já fazia alguma ideia, alguma impressão de como ele era na liga. E os outros 3 é um calouro de um time de mercado pequeno, que é o Ken Ward. O Jayden Daniels, que se mantivesse o ritmo do primeiro ano, num segundo poderia brilhar MVP, e dividir a tela, mas também acabou rápido. E o Joe Flacco ficou nessa, já começando a temporada, meio que sabendo que podia ser a última e era para ser reserva. Então, 4 tendo 2 mais destacados e 2 menos, porque a primeira foi Mahomes, já toma tempo de tela e chega em playoff e vai longe e ganha Super Bowl, né, no primeiro ano do quarterback, foi Mahomes ao Super Bowl, inclusive torcendo o tornozelo feio contra o Jaguars e acompanhando todo esse processo de recuperação. Aí junto do Mahomes era quem? Era Kirk Cousins em Minnesota e Marcus Mariota, que aí já é o cara que vem ali só pra completar. Né? Segunda temporada, aí você tem um Joe Burrow, que tem uma narrativa forte, você tem o Jared Goff, que por mais que não seja o exemplo de carisma, é um cara que estava num time muito hypado, com chance de título, com Lions, e o terceiro, Kirk Cousins repetido, chegando em Atlanta. Então, agora, se você pega 4 tops, se você pega um Lamar Jackson, Patrick Mahomes, um Joe, aí vai faltar, aí é melhor deixar 3. Mas sendo 4, 2 mais low profile, aí eu acho que funciona bem, e funcionou, né? Tanto que os 4 não foram pro playoff, os 4 tiveram lesão e funcionou bem essa divisão, a gente não cansou, foram 7 episódios que passam rápido, você não vê acabar, você não fica entediado, porque dividindo as 4 narrativas você tá sempre com novidade na tela.
Agora falando de cada um, eu acho que o destaque tem que ser pro Joe Flacco. Primeiro, que demais. construíram a série inteira como se fosse uma despedida, que no final das contas não foi. Então fizeram a ceninha clássica dele sentado do lado da mulher. A mulher, super posturada, não fez menção de reclamar hora nenhuma, mas dá pra sentir na respiração dela. Pois é, aí ele tava esperando a proposta, e a proposta veio, vai jogar mais um ano, eu vou ficar mais um ano correndo com 5 moleques dentro de casa, vai levar pro futebol, trazer do futebol, e um jogo depois do outro e tal. E o Joe Flacco voltando. E uns moleque meio reserva. folgado, vamos destacar, uns moleque meio folgado, os filhos do Joe Flacco. Até que pra ser filho de milionário... Não obedece a mãe. Mas pra ser filho de milionário, eu acho que tá até bem com 5, cara, dividindo a casa ali, eu acho que o rebu podia ser até maior. E eu acho que confirma realmente aquilo que a gente já imaginava. Que o Joe Flacco foi um cara que foi topo salário, recordista de salário da liga, campeão MVP do Super Bowl, e que desde que saiu do Ravens aceitou este papel de backup, encarando cada jogo como titular como se fosse o último, e a gente vê isso na série, e que mantém a humildade, mantém o pé no chão, não se deixa emocionar nem pelas vitórias, nem pelas derrotas, e que virou esse cara até mais respeitado do que ele era quando ele era titular lá em Baltimore, porque virou um cara querido de vestiário ali. Você vê o carinho tanto dos caras do Browns quando enfrentam ele depois que ele tem a trade pro Bengals, quanto os caras do Bengals também. Então, eu acho que reforçou essa opinião do Joe Flacco bonachão, vocês concordam? E sobre o Joe Flacco bonachão em si, até para mostrar a lesão do ombro, da clavícula dele, ele é gente boa. Fala assim, você deve estar vendo aí, o ombro dele tá completamente para baixo, um pontiagudo, o osso para lá, e assim, é impossível não ver mais. Depois que ele aponta a lesão, você olha pro ombro dele toda hora que ele vai dar entrevista, né? É exatamente o Ticas está fazendo ali com a camisa, a clavícula deslocada. Ele não esconde a felicidade de estar saindo do Browns. É muito legal. Na hora que pinta a trade, ele, caralho, eu vou jogar no Bengals e ver como é que quem é experiente consegue encurtar caminhos na NFL. Ele chega com uma semana e pouquinho para jogar no Bengals e vamos fazer o que funciona, aqui para mim é assim, e já comunica com o coordenador ofensivo e GG, bora para campo, que é isso aí. E virou o melhor amigo do T. Higgins, né? O Ja'Marr Chase começou a passar fome com ele, e o T. Higgins estava aberto toda. Por quê? Porque a galera dobra o Ja'Marr Chase, ou seja, o T. Higgins do outro lado estava livre, é bola nele, meu irmão. Vamos jogar, vamos fazer o arroz com feijão. Não, e a aposta da galera, a aposta óbvia foi essa, né? Exato. O Joe Flacco tá chegando aqui, menos de uma semana, vai ter que lançar a bola em jogo. Ele vai mandar a bola pra quem? Pro Ja'Marr Chase, óbvio, pô. Vamos, se a gente fechar o Ja'Marr Chase, só vai sobrar o jogo corrido, que não é o forte dos Bengals, né? Exato. E aí ele surpreende e vai no 2, porque já que tá dobrado. E teve duas coisas que eu achei muito genuíno, assim, que me pegou pessoalmente, assim. Primeiro foi a alegria sincera dele de quando ele vai pro Bengals, que você vê que até o jeito de arrumar a mala, ele arruma a mala todo rapidinho, né? Não, vamos logo, né? Tipo, ele quer chegar logo, parece criança animada, assim. Sair dessa bosta aqui. Não vi a hora de ir embora. E aí ele sai quando ele sai, que ele tá indo pro carro, porque ele vira pros moleques e fala assim, viu como é que a gente fecha um apartamento rápido? Ele tá muito alegre de estar indo embora, cara. Eu fiquei impressionado. E a segunda, como que melhorou a qualidade de recebedor dele, né? Obviamente. E quando ele tá na sideline conversando com, não sei se é com o QB reserva, não me lembro com quem, mas que ele fala assim, não, ele é bom, né? Pô, ele pega a bola, ele é bom, né? Porque ele sabe que ele lançou umas bolas bem mais ou menos, principalmente aquele TD que o Ja'Marr Chase faz, ele sabe que foi uma bola bem mais ou menos, o Ja'Marr Chase salvou ele. Pô, ele é bom, né, cara? Ele pegou umas bolas assim, caramba, né? Tipo assim, me salvou ali, né? É uma coisa que você não vê outros quarterbacks quando a gente fala dessa humildade de fim de carreira, e ele se mostrou. Esse cara é o estilo dele, né? Um cara pé no chão pra caramba, assim. Até mais, você pensa que ele tá ali porque ele precisa dos caraminguás ali, do contratinho de 1 ano de veterano para ser reserva. Pô, esse cara já ganhou 200 milhões de dólares na carreira inteira. Ele não precisava estar ali. Ele tá ali porque ele gosta. Cara. Ele quer ter mais uma oportunidade, nunca sabe quando será a última. E aí, quando o Joe Burrow volta da lesão e ele fica na reserva, e aí tem uma oportunidade de fazer um quarterback sneak,
ele entra no último jogo para fazer o quarterback sneak. E a galera vibra, a torcida de Cincinnati, ele entra, faz o sneak, conquista a primeira descida e sai pro Joe Burrow voltar. A galera aplaude, fala o nome dele, aí ele, pô, que ridículo, né, cara? A galera tá batendo palma pra mim porque eu fiz um sneak, tipo assim, ele é tão pé no chão que se fosse outro cara, ia sair batendo no peito, porra, primeira descida, eu sou o cara, e ele tá super de boa, e vale também pros passes mal dados, que a galera corrige. Tem um lance do T. Higgins e tem um do Ja'Marr Chase também, que o passe é ruim, e ele chega no banco rindo, tipo assim, pô, com essa galera é fácil, né? Com esses dois aí, pô, moleza. Eu achei ele muito nice guy, assim, mas não querendo ser um nice guy, assim, mas naturalmente sendo, assim, tipo, ele é um cara maneiro. E deu pra sentir que tinha essa tensãozinha no ar, meio Brady e Binchin, assim de, pô, tu ia aposentar e tu ia ficar em casa, agora, porra, tu já tá aí, mas eu não vou reclamar, porque você tá fazendo o que você gosta, mas você vai ficar meses fora. E ele sorrisinho dela falando pra câmera, o sorrisinho dela falando... Muito segurando, e ele, cara, aquilo ali, Ticas, foi a parada que eu achei genial de quem botou na série. A alegria dele de sair pra comer sozinho. Assim, velho, eu só vou ir comer uma pizza ali sossegado, ninguém vai me encher o saco. E ele sentado no balcão conversando com o bartender e com o barman e com o cara do lado. Assim, de boa. Ele falou, mas você vem sempre. Um cliente qualquer do lado. Aí ele falou assim, você tá fazendo a mesma coisa, né? Eu tô na cidade a negócio. Tipo, cara. E ele trocando ideia, né? E aí? Muito genuíno, cara. O que é isso aqui? Cara, eu achei aquilo ali muito maneiro, assim. Na pizzaria, muito massa. Porque poderia ter sido fake facilmente, assim. Mas você vê que o jeito dele fala, o jeito que o cara da pizzaria fala, cara... O bartender ficou felizão, né? Muito humano, cara, muito eu tô humano. trocando ideia aqui, tô servindo um cara com que MVP do Super Bowl. E ele sem se abalar. Ele falou assim, pô, é legal ser reconhecido, mas também é legal ter alguma privacidade. Então acho que ele encontrou esse equilíbrio nessa fase da carreira também, né? Agora... E um ponto positivo... Esposa, ele fala assim, não, já que eu tenho que fazer isso, melhor fazer aproveitando. Não, e um ponto positivo já introduzindo o Baker Mayfield aqui, né? Em comparação com outras temporadas. Tanto a mulher do Joe Flacco quanto a mulher do Baker. A mulher do Joe Flacco, gente finíssima, assim. 100%. A do Baker Mayfield, 100%, mas assim, se você der uma asinha... Se ela andar uma semana com a mulher do Mahomes, ela fica insuportável. Mas até ali, achei ela tranquila também. Pra mim foi bem mais tranquilo do que assistir as outras temporadas e ter que ficar aguentando a Britney Mahomes de um lado, depois aquela mulher xaropa do Kirk Cousins também, e aí no caso do Joe Burrow, não era a mulher dele, mas era a mãe dele, né, que era outra xaropa também. Então, nesse ponto eu também achei melhor, assim. Eu não compro essa versão da Emily Mayfield, porque a gente lembra da época que cobrimos aqui da saída do Baker do Browns, o quanto ela tocou gasolina nesse fogo aí de rede social, de briga com a Odell Beckham, de briga com o técnico, então... Não é santa também, não. Exatamente. Claro que o tempo traz maturidade, mas o Baker mostrou justamente na série, a gente vai entrar nele já já, que ele continua o mesmo cara, né? Ele só tá escolhendo melhor uma ou outra batalha que ele vai se envolver, mas continua o mesmo cara chato ali do Hans. Mas antes da gente passar para ele, para terminar o Joe Flacco, a gente acostumou, e o quarterback é reflexo disso, com um esquema que não foi criado, mas foi meio que formatado de reality show esportivo pelo Drive to Survive. Então a gente vê os 4 quarterbacks sentadinhos na cadeira, de frente para a câmera, o produtor atrás fazendo pergunta, eles se dirigindo diretamente para quem tá atrás da câmera. Para mim, é notória a diferença do Joe Flacco para os outros 3. O Jayden Daniels até passa alguma verdade também, mas até pela falta de experiência, pela juventude, você vê ele mais travado. O Joe Flacco não, ele tá ali conversando, cara. Tudo que ele fala ali não parece nada artificial, ele parece que tá passando a verdade. Falando de lesão, falando da aposentadoria, falando de ser backup, de querer jogar sendo backup e não poder, porque ele foi contratado para ser o backup, ele é o reserva. Então, o jeito que ele fala, a tranquilidade que ele passa ali, passa muita verdade. Ao contrário do Baker Mayfield, se por um lado Joe Flacco reforçou essa impressão que a gente já tinha, e a gente acompanha mais de perto, às vezes quem não tinha, passou a ter a impressão de ser o nice guy. Ele é o gente boa mesmo, é querido por onde passa, sabe o tamanho que ele tem, não tá aí disposto a ficar comprando briga à toa, é um cara super tranquilo no papel que ele exerce ali.
O Baker Mayfield é o contrário. É muito marcante como a cada jogada que acaba, a gente estava falando do Flaco, falando, pô, com esses recebedores é fácil, eles corrigem as bolas ruins. O Baker Mayfield tá lá. Cada passe quadrado que alguém recebe, teve um do Ebuka que o cara recebe e depois ele conquista 40 jardas após a recepção. E o Baker Mayfield sai batendo no peito. Eu sou o cara, ninguém me segura porque eu sou o cara. Então acho que reforçou. Se de um lado, Joe Flacco, um dos caras mais legais, eu acho que o Baker Mayfield é, de fato, um dos caras mais chatos da liga mesmo, né? Ele é o famoso produto do seu meio. Ele é o clássico cara que teve o ovo babado desde que estava no high school. E tanto é que essa saída que ele faz aí, e o Wallace vai explicar esse contexto muito melhor, né? Mas essa troca de universidade que ele faz sem ter sido convidado, na narrativa do quarterback, é feito como se fosse uma coisa muito ousada, assim, dele, né? Tipo, olha como ele é ousado. Não é, cara. Isso é uma coisa de gente frustrada, assim. Porque se você parasse pra pensar 5 minutos, ele não ia fazer isso. Você não sai de uma universidade onde você é o quarterback do time pra ir pra uma outra onde você simplesmente conseguiu uma bolsa, onde você não é o atleta. Você vai lá pra bater na porta do vestiário e fala, oi, eu também jogo de QB. Se pega o cara num dia ruim, o cara vira pra você e fala assim, foda-se. E aí, de fato, aquilo que eles comentaram na série ia acontecer, assim. Você ia ficar jogando futebol americano de brincadeira com os caras aqui no intervalo da aula. É isso que você ia fazer. E aí, tipo assim, você joga a sua carreira fora porque eu tava lá na universidade e não tava bem do jeito que eu... Não, você tenta ir como quarterback para uma outra, pô. Você não faz isso, entendeu? Então, eu acho que eles construíram uma narrativa ali que mascara que foi, na verdade, uma coisa infantiloide que ele fez ali. Deu certo, mas podia ter dado muito errado, né? E para mim, essa mesma coisa infantiloide é o que a gente vê em relação às lesões, entendeu? Aquela conversinha dele assim de você entra num jogo lesionado, já tá errado. Ok. Entra no jogo lesionado e quando vem o primeiro trash talk, a adrenalina bate e aí você consegue jogar. Não, amigão. Não, você tá prejudicando o time no longo prazo. Você tá no começo da temporada querendo jogar lesionado. Pô, segura sua onda aí. Vocês estavam 6-2, pô. 6-2, cara. Você pode perder um jogo, assim. Não vai acabar. Você estava bem na divisão. Não vai acabar o ano do time por causa disso. O que vai acabar o ano do time é você chegar só o pó da rabiola num wildcard. E isso vai acabar o time, entendeu? E vende isso como se fosse uma coisa boa, né? Você tem, o seu backup é Teddy Bridgewater. Um cara que tem casca, que já jogou bastante titular na NFL. Mas olha a burrice aí de novo. E o medo? Olha a burrice aí de novo, entendeu? Porque aí é você fazer a seguinte aposta. É eu botar mais uma ficha que talvez eu me quebre de modo definitivo, ou eu segurar uma semana ou duas, porque mesmo que o Bridgewater jogasse bem, ele jogou bem, mas pra ele roubar a vaga, ele teria que jogar bem pra cacete. Porque o QB franchise ali era o Baker Mayfield, sacou? Só que ele tem essa coisa, pra mim o Baker Mayfield, eu percebi isso assim, essa coisa burra disfarçada de coragem, disfarçada de fodeza. Não, filho, você tá sendo burro. E por enquanto é porque deu certo. Porque poderia ter dado errado também. Sacou? Pô, ele ter sido preso porque ele fugiu da polícia quando tava na universidade. Pelo amor de Deus, filho. Velho, num negócio de cimento que vai costela no negócio, podia ter acabado a carreira dele ali. Exatamente. Sacou? Não, e assim, vamos ser sinceros aqui, cara. Ele foi parado na cidade que ele era o quarterback da universidade. Pois é. Para. Estados Depois Unidos, é suspenso que fez gestos obscenos na sideline, que tem 60 mil câmeras filmando. Pô. Realmente, eu não deveria ter feito gestos. Filhão, pô, não era seu segundo jogo, seu terceiro jogo. Pelo amor de Deus, pô, entendeu? Então, assim, não convenceu. O que deixou ele num filme relativamente bom é porque teve esse lance da mulher dele engravidar, teve o lance da filha dele, que rouba a cena pra caramba. A hora que ela aparece, ela rouba a cena. Então, acho que deu uma aliviada no filme dele, assim. E eu acho que a direção, ou o roteiro, ou sei lá, né, porque eu não entendo disso, quem fez a montagem conseguiu montar de um jeito que aliviou muito esse lado dele. Aliviou muito, 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 muito. Um americano médio vendo
deve ter achado do caralho, assim. Baker Mayfield deve ter subido no conceito, assim. De nossa, o cara é um bichão mesmo, eu tenho que dar mais moral pra ele, tô dando pouca moral, entendeu? Essa parada que a troca que o Magal falou também me chamou a atenção, porque, por exemplo, ele não faria isso em uma universidade igual a Alabama. O Saban ia falar assim, pô, beleza, você joga de quarterback, beleza, joga aí no intervalo. O Nick Saban ia fazer isso, sacou? Certamente. Mas Oklahoma não é tão pica quanto Alabama, assim? Claro que não no mesmo nível. Mas não seria amedrontador pra um cara fazer isso em Oklahoma também? Não, é porque, na verdade, as outras universidades, Alabama é uma das coisas que a Alabama tem, diferente dos outros programas, é que a Alabama confia muito num jogo corrido sólido, composto por OLs foda e running backs mais foda ainda. Você sabe que você tem um no time, por exemplo. E uma defesa de elite. O quarterback em Alabama, ele nem é tão levado em conta assim. Até porque já teve vários. O Jalen Hurts. Pra arriscar o Alcon ali, isso. O cara batendo na sua porta. Exato. Entendi. Faz Entendeu? sentido. Esse desespero, entre aspas, dele ia soar muito pior com o Nick Saban na vida. Ele foi para um programa que aposta no talento dos quarterbacks e que é mais, digamos, no inglês necessário, quarterback friendly, né? Um cara de talento, mesmo piroca das ideias igual ele seria considerado onde ele foi, no Sooners, e aí acabou tendo a carreira que teve e indo para a NFL, mesmo já carregando as indisciplinas que ele carregava, né? Então, é tudo uma questão. O Nick Saban ia olhar para ele e falar, meu irmão, você tem talento, mas a gente não está desesperado e nem quer essa ficha corrida por aqui, não. Embora o Nick Saban também não seja muito santinho, não. E só falar uma coisa, foi pego na mentira, né? E que ele fala na série que ele jogando pelo Los Angeles Rams, ele decidiu várias jogadas e que ninguém chamava, o McVay não chamava jogada, coordenador ofensivo não chamava jogada, e ele que foi decidindo mesmo, e o Sean McVay usa uma frase fantástica para poder pegar ele na mentira. Não vamos deixar a verdade entrar no caminho de uma boa história. Ponto. É isso. Esse é o Baker Mayfield. E fala isso rindo, né? Tipo assim... Rindo, de verdade, né? Ele fala isso numa tranquilidade, tipo assim, eu não vou desmentir o cara que tá sendo uma das estrelas dessa série. Achei fantástica a participação do McVay falando disso. E assim, vai reforçando o nosso ranço do Baker também, né? Que cara chato, cara. E aí inventa mentira também pra tirar onda. E aí eu não sei, agora eu tô mais compreensivo com os defensores, que quando começa o jogo, a primeira coisa que faz é ir lá dar um pedala nele, dar um late hit nele, porque, pô, o cara é insuportável, velho. Ele é insuportável. E aí, a série ajudou a gente a resolver também aquela nossa dúvida que a gente terminou a temporada passada, quando a gente viu o Bucks eliminado e o Panthers passando pro playoff. Cara, como que um time começa 6-2 e derrete dessa forma? E a gente falou aqui, a gente defendeu o Baker MVP. E ele tava jogando pra tal. Mas a teimosia, não é só a defesa, que não jogou nada a temporada, não. A teimosia dele, a questão de querer resolver sozinho, jogar lesionado, se desconcentrar por conta de trash talk. Eu adoro provocar, porque aí baixa a adrenalina e aí eu jogo melhor. Não, o cara desconcentra. Por quê? Por pior que estivesse a defesa, você tem um ataque que tem uma OL razoável, você tem o Mike Evans, você tem o Ebuka que entrou jogando pra caramba, mesmo calouro, você tem o Chris Godwin que voltou de lesão no meio da temporada, você tem o Cade Otton que não é um tight end que é de nível ruim, e você não consegue fazer esse ataque andar. Você tem o Bucky Irving de running back, você tem o Rashad White de running back, e você não faz esse ataque andar. Então, muito parcela de culpa dele também. E pra mim a série deixou isso mais claro com o decorrer da temporada ali. Não dá pra tirar essa carga dele, não. E é ombro estourado, e é costela, e é o bíceps que tomou porrada, e o cara continua, não quer sair, então pagou o preço, né? E um último ponto, Chicas. Em mais de uma situação, tomando decisões erradas em momentos cruciais. Em vez de fazer o arroz com feijão, querer fazer show, querer fazer highlight e entregar em momento que não deveria. Mais de uma vez. E fica lá tomando massagem, como se isso fosse adiantar. Tá lesionado, meu filho, tem que tomar remédio, parar.
Cara, mas eu vou te falar, essas massagens desses caras aí dói em mim de ver, tá? Igual eu tenho nervoso de lesão, imaginar o cara lesionado e os massagistas espremendo. Nossa, aquele ali É, aqueles dói tiozão do muito, né? futebol com os cacetetes na mão, pegando o joelho dos caras. É aquilo ali, pô. Pô, eu fui fazer uma liberação de panturrilha que eu estourei no futebol 2 semanas atrás, eu quase chorei. Imagina os caras que fazem o corpo inteiro. Mas aí, o Ken Ward tem uma frase muito boa nisso também no decorrer da temporada. Porque aí perguntou pra ele, como é que você tá sentindo? Ele, cara, quarterback sente dor. Pronto. Não existe quarterback que não sente dor. Joga com dor e é parte do jogo e é o líder mesmo e vamos que vamos. Tudo bem, até um limite, né? Até o limite de isso comprometer a sua capacidade de conduzir o seu time. E eu acho que o Baker Mayfield não tem esse limite. Agora, falou em lesão, falou nele. Deixa eu só dar um alô pra galera que eu esqueci de chamar aqui, que chegou dando seu abraço. João Henrique Caruso, direto da Bay Area, nosso representante da torcida 49ers no chat, um abraço pra ele. Nosso Lelinho pergunta quem é esse senhor de boné azul, se é novo integrante. Ele sabe muito bem por onde anda este nosso integrante, enquanto ele não está aqui no NFL, etc. Inclusive é culpado pelas ausências do Magal. Um beijo pro nosso Lelinho. Carlitos Miller dando seu boa noite também. E o Washington conclui dizendo que o filho do Cousins joga melhor que o filho do Flaco. É porque o do Flaco já tem um troféu do Super Bowl em casa. O do Cousins ainda precisa trabalhar para ter. Se depender do pai, não vai ter. Às vezes é por isso, né? Jaden Daniels. Cara, não fazia ideia que a mãe dele é agente reconhecida na liga, mulher braba, tá? Tanto que ela já se apresenta falando assim, eu não preciso do dinheiro do meu filho, porque eu tenho o meu trabalhando de agente na NFL. E agente, é mídia, é consultora financeira, a mulher é braba, hein? E aí você vê a diferença de perfil, é muito gritante, né? O Jaden Daniels é o cara todo tímido, né? Todo também paz e amor ali, todo sereno, e a mãe dele ela chega chegando. Achei bem legal saber disso. Não imaginava. Uma parte que tinha sido muito comentada, como exemplo do sucesso do Jaden Daniels, que eles apresentam na série, eu acho legal. Queria ter visto mais e acaba tendo pouco espaço. É o uso do óculos de realidade virtual, que ele treina a jogada, ele acelera o tempo ali. Eu sempre fico na dúvida, será que se isso fosse tão eficaz, a gente não ouviria outros quarterbacks usando também? Será que isso foi só um merchan gratuito ali para a empresa do óculos de VR para o quarterback? Ou será que realmente o sucesso dele na primeira temporada teve a ver com esse treino de realidade virtual? E para completar, ele começa a temporada com um joelho ruim, aí ele volta, ele machuca o ombro antes do cotovelo? Ele tem alguma lesão antes do cotovelo? É o ombro, o ombro do outro braço. Do braço que não lança. Ele é preservado, ele volta e tem aquele lance horrível de luxação no cotovelo, e ele volta e apanha de novo até ser declarado fora da temporada, porque com a temporada perdida não valeria a pena arriscar o Jaden Daniels. Ele confirma essa nossa impressão, e a gente vendo a sequência das lesões, ele se tratando, tentando voltar, não conseguindo. Confirma essa nossa impressão de ser frágil, de ter a saúde frágil, de ser o canelinha de vidro. E sendo em Washington, é inevitável a gente lembrar e comparar, até por conta do estilo, do porte físico, do que aconteceu com o Robert Griffin III. Vocês acham que o caminho vai ser o mesmo, ou ele vai conseguir se recuperar, ficar saudável e jogar mais tempo em alto nível na NFL? Dicas, pelo andar da carruagem, acho que ele vai tomar providência sobre isso. Hoje em dia, já parece que ele engoliu o outro Jaden Daniels para pré-temporada. Você viu as últimas fotos dele? Mas eu não sei se você reparou, até na temporada do quarterback, você reparou a diferença de tamanho dele quando começa a temporada então. E depois que a temporada anda? Ele começa todo fortão, a camisa apertada, e vai passando o tempo, vai se lesionando, ele vai afinando. Então vamos ver se ele consegue manter essa regularidade, até porque para poder ficar grande tem que malhar pra caralho, porque se você não consegue malhar por causa da lesão, você também não consegue jogar, e aí é um ciclo vicioso. Mas ele se expõe menos que o RG3 para mim, assim, o estilo de jogo dele é um pouco menos. O RG3 era um corredor de verdade, o cara que ia para cima de defesa encarando todo mundo. Ele não, ele corre para poder esticar as jogadas e tal, e até tem algumas design plays para ele correr, mas ele é mais na coisa da rapidez do que só do que com o RG3, que era uma espécie de running back, só que filé de borboleta, né? Essa coisa da mãe, cara, eu até me emocionei já no primeiro episódio, cara, porque é exatamente o que eu faria, cara.
A minha mãe, ela tem muito mais noção de cuidar de dinheiro, até porque cuidou de dinheiro dos outros durante muito tempo, de administração e de condução de fortuna do que eu, né? Do que eu com o meu próprio dinheiro. Se eu fosse atleta, a primeira coisa que eu ia fazer, mãe, você não quer fazer um curso de agente da NFL para poder me ajudar com isso, não? Até porque, para me ajudar com o cabelo, ela fez um curso de cabeleireira e já alisou minhas madeixas, jogando até o ombro, quando eu era menor, já fez. Descobrimos a culpada, então? Então, a minha mãe. Eu fui a experiência dela. Cobaia. É a cobaia dela no cabeleireiro. Já fez curso de bordado para bordar as coisas em casa. O último curso que ela fez é transista para minha sobrinha poder ter as suas tranças feitas para lutar judô, ou seja, pra gente, a mãe, ela faz tudo, né? A mãe, a avó, e acho que a Dona Maria Tereza, ela seria uma ótima agente, aliás, intimidar muito marmanjo, inclusive seu Roger Goodell ia estar lascado na mão dela se ela tivesse... e ela tem, a mãe do Jaden Daniels tinha experiência prévia, né? Ela sempre trabalhou com isso, com negócios e tal, e ela parece realmente que é uma mulher de negócio bem sucedida e com um instinto assassino que tem que ter para poder lidar com o pessoal da NFL. Agora é mãe, né? Em todas as lesões dele, ela ficava olhando pra tendinha lá, e como eles não têm como se comunicar, ele dava o joinha, ela sabia que ele Eu acho que era a única hora na série que ela dava uma desestabilizada, é quando ela via ele lesionado e ficava procurando um olhar em resposta só pra ter um sinalzinho. Ela acalmava, né? Porque ela chegando no meio da torcida adversária, eu sou a mãe daquele cara ali, ó, e vou torcer mesmo, vocês que se virem pra lá. E você vai encarar. Mulher brava, tá? Contra o Lions, vai encarar. contra o Lions, né? O cara atrás dela dava 10 dela, aí o cara fica quietinho, o cara do Lions fica quietinho. E essa coisa do óculos, eu comparo muito com o que o Lewis Hamilton acabou de fazer na Ferrari. Ele tentou assim, levar até o limite o que ele poderia fazer no simulador. Acho que, obviamente, não foi como ele falou, que abandonou completamente o simulador, não. Mas ele parou de seguir as referências do simulador para poder voltar um pouco mais para o instinto dele, Lewis Hamilton, dentro da pista, para acertar o carro. E parece que foi mais ou menos isso que funcionou. Acho que o Jaden Daniels deve ter feito isso com o pessoal do óculos. Usou ele como test drive para entrar na NFL no ritmo melhor. E agora ele já faz ao contrário, ele dá o feedback para o pessoal do óculos melhorar o produto deles. Acho que funciona como simbiose e que para quarterbacks da geração Z, isso provavelmente vai virar hábito. Daqui a uns tempos vai ser difícil, e igual a pilotos de Fórmula 1, gente que não usa o simulador. Por exemplo, você olhar lá para... o Alonso não deve ter nunca entrado no simulador, mas... o Max Verstappen, por exemplo, ele joga no simulador, mas ele não usa o simulador para treinar. Lewis Hamilton já tentou fazer essa transição. Agora, do Leclerc para baixo, todo mundo usa. Todo mundo usa para treinar, todo mundo usa para poder conhecer as pistas, todo mundo usa para ter um preset do carro, como é que vai fazer. Acho que quanto mais a tecnologia puder ajudar, e a primeira tecnologia, vamos lembrar, foram as fotinhas, e nisso eu tenho uma crítica pro seu Game Ward, que quebrou um tablet por jogo até o final da temporada, mas daqui a pouco a gente fala dele. Acho que como é que fala? Melhora, né? Isso é mais um elemento. Isso não pode virar a única preparação dele para uma partida, né? Não pode focar nessa preparação. Mas quanto mais elementos que o quarterback tiver para se preparar, é mais legal, e obviamente foi um merchan grátis pro negócio. Não vou falar rápido sobre o Jaden Daniels, porque de fato, assim, cara, a mãe dele realmente é um personagem à parte. Assim, achei... E que bom seria se mais gente tivesse uma figura como essa, né? Mais atletas tivessem uma figura como essa aí. Em relação ao óculos, existe uma base científica para você usar o simulador e isso te ajudar no sentido principalmente de reações mais automáticas, de você deixar essas reações mais automáticas e menos dependendo de processamento seu, né? Ou de um processamento um pouco mais complexo. Então, talvez ajude ele. Não significa que seja algo para todo mundo,
Depende muito de qual que é a necessidade dele e o quanto que essa tecnologia leva ele de um ponto A até um ponto B. E aí o que o Wallace falou tá perfeito. Vai chegar um ponto em que aquilo não faz sentido para ele, porque ele já tem o processamento para aquilo, o simulador não ajuda, né? Mas veja, por exemplo, que, por exemplo, piloto de avião, o cara pode ter 15 mil horas de voo, ele tem que ir para simulador a cada 6 meses. O cara vai para simulador. Né? E a gente vê casos, né? Eu que sou um fã assíduo de Mayday desastres aéreos, em que o cara, por estar com o automático errado, acaba gerando um problema. O próprio caso do avião do avião da TAM lá, que vazou da pista de Congonhas e caiu do outro lado da pista, uma das causas foi que o piloto usou um procedimento ultrapassado, não estava nem errado. É porque já tinha um procedimento melhor. Mas o automático do cara foi o procedimento antigo. Né? Não foi a única causa, mas foi um fator que contribuiu. Em relação às lesões, eu tive uma outra leitura. Eu não acho que ele seja frágil, porque se você olhar para o Odd-Tree, ele sempre foi parrudo. Eu acho que tem muito a ver com o conjunto de lesões que você teve. Né? O Odd-Tree teve algumas lesões muito complicadas e repetidas, assim, né? De machucar o joelho, depois machucar o mesmo joelho de novo. O Jayden Daniels, eu acho que o prognóstico dele é um pouco melhor, porque foi muito variado, se eu for parar para pensar, né? Foi o ombro de um lado, o cotovelo do outro. O cotovelo que parecia muito grave no vídeo não se mostrou grave, não teve nem que fazer cirurgia. Igual o Big Ben, né? Machucando coisas diferentes. Exatamente. Então, mas obviamente dá aquele medinho de será que isso aí vai acumular a ponto de não ter mais jeito? Eu espero que não, porque eu saí com uma boa impressão dele. Ele reforça a impressão de ser um moleque muito maneiro, né? A figura da mãe é o que surpreende nesse caso aí. Agora, não tem jeito, né? Tava discutindo em outro grupo, um assunto paralelo, aleatório, e não chegamos a um consenso. O debate no outro grupo era, será que o Neymar, nosso Neymar Júnior, sabe passar um café? E aí, qualquer formato, tá? Tirando só a máquina de cápsula, mas qualquer formato assim, cafeteira italiana, montar quantidade de água, quantidade de pó, fechar. Ah não, no filtro, quantidade de pó para quantidade de água, tempo, tal. No bule, será que ele sabe passar um café? Tô nem falando de prensa francesa não, que aí é mais chato. E aí o Jayden Daniels, no dia que ele estava sozinho, aparentemente sozinho em casa, para assistir o Dolphins e Comendes na Espanha, começou cedo lá no horário que ele ficou. O cara não consegue montar uma tigela de cereal, que eles gostam tanto. Ele não consegue montar um sanduíche de peito de peru, fritar um ovo para ele colocar para dar uma reforçada na proteína. Ele precisa pedir um cafezinho, não, é um suco, né? Uma garrafinha de 250 ml de suco de laranja. É um smoothie. Um smoothie de banana. E um milkshake e um egg and bacon lá, no briochinho desse tamanho. Precisa pedir o delivery, daqueles delivery que o entregador nem espera pra te entregar, deixa no chão, no tapete, na porta de casa. É merchandise, pô. É merchandise da parada. Pô, pelo amor de Deus, cara. E outro, um homem daquele, por mais que ele seja magro, um homem daquele tamanho, com um cafezinho da manhã desse. Eu assisti, eu nem tava com fome, eu fiquei com fome só de ver ínfima quantidade de comida que ele me cheirou a placement, aquilo ali. Eu tive que jantar também. Eu tive que jantar também, né? Não dá. Não, se for merchan, eu até prefiro. Acho mais honesto, porque não é possível. O cara não consegue ir pra cozinha e fazer um sanduíche, pô. Ô, Ticas, pelo amor de Deus. Eu hoje, que estou com aspecto frango, eu tomo café da manhã maior que aquele ali, ué. E eu não sou de comer muito. Aquela ali, claramente foi um placement ali. Como é que a gente vai enfiar um produto aqui? Ah, ele tá... E outra também. Mas não deu sozinho. Certo, não. Você lembra qual que foi a marca que ele pediu lá? Qual que foi a empresa? Panera Bread. Ah, então vocês estão... E outra, que também me deixou mais um cara de placement. Ele tá sozinho? Sozinho? Um domingo de manhã? Placement mesmo é a doação do Ken Ward pra Target. Mas vamos passar pro próximo, porque já estamos com 1h40 de episódio, a gente precisa seguir. Acordar cedo pra ver Miami, só eu, pô. Ele mas sozinho em casa? É lógico. Não, mas e ele com medo de ver o Mariota tomar o lugar dele? Aliás, Mariota é tempo de tela, tá? Mariota tá grisalho, Mariota tá gato, tá? Mariota tá gato. Melhorou, né? Melhorou.
Isaac Ribeiro, na história, como sempre, mandando seu boa noite com atraso, deixando o like para assistir On Demand de manhã. Um beijo para ele, sempre marcando a presença. Para terminar o nosso Resenha Etc., quarterback Ken Ward, ele foi o único para mim que mudou a minha percepção. Porque quando a gente trazia aqui, ele falando mal do próprio time, ele reclamando mesmo com vitória, mas que ganhou feio, me parecia ser uma marra forçada. E assistindo a série, eu mudei de ideia. Parece que é realmente um cara que é mais sério do que a média dos quarterbacks first picks aí, né? Comparando com o último first pick antes dele, o Caleb Williams. O Caleb Williams era muito mais marra do que compromisso. O Ken Ward parece que é marra, sim. Tem marra, tem coisa chata. Esse negócio de cada passe que ele acerta no alvo, certinho, ele fica falando que é a semente, né? O seed é chato pra caramba. Tá forçando como é que fala? O linguajar, tá forçando. O linguajar querendo criar um hype, né? Um vocabulário e tal, pra ser reconhecido. Exatamente. Só que ele parece um cara muito sério na questão do comprometimento com evoluir também. Então, dá pra ver ele falando da demissão do Brian Callahan no começo da temporada ainda. E ele falando, pô, acabei de chegar aqui, demitiram meu head coach, um cara que me ajudava. E o Callahan, eu vou passar um pano também, porque na lida ali, no dia a dia, o pouco que ele aparece dele orientando o Ken Ward, parecia ser um cara maneiro, né? Às vezes não é bom na gestão de tudo, do todo, né? Porque é o cara que tem que decidir que horas o ônibus sai, que horas que treina, qual refeição faz antes e depois. Mas pelo menos na orientação do quarterback parecia um cara maneiro. E o Ken Ward parece que ficou surpreso mesmo com a notícia e fala super bem do Brian Callahan pós-demissão. Então, mudou. Pra mim, essa marra dele não é uma marra negativa. E eu fiquei otimista pela torcida do Titans. Tô até, mais uma vez, trajando a minha camisa Ken Ward, porque eu acho que esse moleque tem potencial de ser um franchise quarterback em Tennessee, que eu não achava só de ouvir a notícia solta, de trazer aqui os treta na TL. Pô, o Jeffrey Simmons, que é hoje a última cara da franquia lá, depois que o Derrick Henry saiu, ele chega e fala, pô, esse moleque é diferente, esse moleque é respeitado no vestiário, mesmo sendo calouro. Então, eu concordei com essa noção e eu acho que ele tem muita chance de ter sucesso lá. Ticas, direto e reto aqui sobre o Ken Ward, o moleque é ponta firme. É isso. Ele é sério. Ah, ele vai ter a marrinha dele ali? Vai ter, ele é um quarterback da NFL. Vai ter uma marrinha. Mas o moleque é sério, trabalha firme. E a gente pôde ver uma coisa que eu, pelo menos, tinha muita curiosidade, que é ver esse momento de você chegar na NFL como o pick número 1, ir para um time horroroso para ser o starter. E já chegar assim, amigão, aqui todo mundo é um lixo e tá nas suas costas. Vambora. E isso eu acabei de chegar e eu preciso resolver o que vocês aí não resolveram. E aí teve um lance que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, quando ele dá aquela chamada lá na coletiva, que o pessoal ficou assim, você não pode falar isso porque parece que você está botando a culpa nos veteranos. Amigo, o cara chegou numa casa que tá um zaralho. Ele chegou pra resolver. Ele não pode dar um feedback nos veteranos? Ele não pode dar uma cutucada nos veteranos? Tem que dar, pô. Tem que dar. Achei a galera muito com dedinhos ali, assim, de você não pode chegar e falar isso. E aí eu gostei que quando falaram com ele, ele falou assim, eu sei que eu falei isso, mas o que eu falei é o que eu falei, é isso mesmo. E é isso mesmo, pô. Um monte de veterano lá que não tá resolvendo o jogo, pô. Vocês estão no Titans, filhão. Aí a culpa é do calouro? Então eu achei maneira a postura dele, assim. Eu já falei nesse podcast aqui, graças a Deus que o Giants não pegou o Ken Ward, porque já teve época que eu queria que o Giants fosse pegar o Ken Ward. Hoje eu estou fazendo algo que é raro na internet, estou voltando atrás no que eu disse. Assim, estava errado. Acho que se o Giants tivesse pegado o Ken Ward, teria sido uma parada maneira. Independente do resultado, porque não acho que ele teria dado resultado. E acho até que o Jackson Dart dá mais resultado do que ele, por uma série de outras razões. Mas eu gostaria de ter tido o Ken Ward como uma escolha. Eu acho que teria sido um moleque maneiro, assim, pra trabalhar, sério, firme, sacou? Ele não fica fazendo palhaçadinha, né? A gente não fica ouvindo... Você vê que ele não passa aqui no TD o Fumble, ele não passa aqui no treta da TL, né? Isso aí já é bom sinal pro jogador. Se ele não passa na nossa pauta aqui. Quando tava cobrando os veteranos, a gente trouxe aqui 2 falinhas dele pós-jogo, que a gente ficou com essa impressão da marra errada. E eu acho que hoje eu dou razão. Agora, só tem uma diferença. Você ser um quarterback calouro no mercado de Nova York é muito diferente de você ser
o cara no Tennessee. A pressão que você sofre quando ele dá essa palhinha ali, ele não é muito contestado pela imprensa de Tennessee, a galera apoia mais. Em Nova York, a galera faz a vida do cara ser um inferno. Mas no e se, no what if, eu acho que teria sido uma parada maneira. Em Tennessee você compra ingresso na hora do jogo, né? Então tem esse tipo de pressão, né? Lá naquela draga de Nova York, tanto do Jets quanto do Giants, já tá sold out as próximas 3 temporadas. É esse o tamanho do mercado. Mas agora, duas coisas só rapidinho sobre o Ken Ward. Primeiro, tá completamente correto quando ele fala que ganhamos, mas não é assim que a gente quer ganhar. E aí ele demonstra que é isso mesmo que ele quer pro futuro da franquia. E aí é com ele mesmo. Não tem outro. Né? Aliás, nem o treinador tinha, né? O treinador, coitado. Ele ficava tentando mostrar pro Ward como é que jogava os quarterbacks que ele queria ver ele jogando. Aí, era só... Interessante, né? Em vez de ver o filme do treino do próprio cara, tava mostrando o filme do treino do Matthew Stafford. Porra, calma aí, o cara acabou de molhar o pé na água. Aí você quer mostrar a solução que o Matthew Stafford, com 15 anos de carreira, encontrou numa jogada impossível contra o 49ers, pô. Achei pesado isso aí também. Aí demonstra o quanto que ele tava perdido, cara. Então, assim, não dá muito pra poder defender o que ele fazia. Agora, o relato do Ward da demissão dele foi até um pouco triste, né? Ele encontra ele no corredor e fala assim, pô, boa sorte. Aí ele fala, o que aconteceu? Te demitiram? Começou. O papo foi esse, né? Nós estamos muito nas demissões hoje aqui. E outra coisa, claramente é o gordinho lutando contra o seu próprio corpo, cara. Porque ele tem rosto de gordinho, as escolhas dele de comida, ele tem... exatamente. Papai e mamãe gordinhos. Exatamente. E ex-atletas, ambos os dois ex-atletas, né? O pai e a mãe dele é treinadora até de basquete. E ele tá ali segurando para não ficar aquele cara gigante. E todo baixinho na NFL tem 1,85. Ele e o Baker Mayfield tá lá na ficha, 1,85. Mentira, gente! Mentira! Esse pessoal tem. Mas no vídeo ele parece ter 1,5 palmo a mais que o Baker, hein? Então, mas aí é assim, aí ele não tem 1,85. O Baker não tem 1,85, tenho certeza. O Kyler Murray não tem 1,85, gente. Então, desconfie das fichas da NFL. Mas eu fiquei mais esperançoso no futuro do que o Ward depois desse quarterback. Pô, gostei agora, falando de placement, né? Muito legal ele chegar na Target com a galerinha esperando e falar pra molecada, escolhe aí o que você quer levar. E a molecada tudo, quero Nintendo Switch, não, tudo bem, mas vai levar uma bola de futebol americano também, vai levar um pano pra casa, vai levar um trem que você precisa, um desodorante pra você passar depois e o videogame. Vou te dar o videogame, mas leva também. Agora, aí, mais uma vez citando a Patrícia, a Patrícia olhou a cena e falou assim, oi? Um carrinho lá que tinha umas 3, 4 armas de Nerf. Eu falei, não, tira esses Nerf do carrinho. Levou de tudo. Aí a Patrícia olhou e falou assim, qual a chance dele ter tirado $10 mil do bolso dele pra pagar a compra da molecada de videogame? Eu falei, com esse tanto de símbolo da Target aparecendo em primeiro plano na Netflix, numa série que é mundial, é muito difícil ele ter pago isso do bolso. Mas assim, pelo menos fez a alegria da molecada ali. Teve o Jaden Daniels também na ação de graças, distribuindo peru pra galera. Então, essa parte é sempre bacana quando aparece, né? Já o Joe Flacco e o Baker Mayfield, poucas ideias, né? Nada de voluntariado, nada de ação, vamos só jogar bola e cantar marra pra Netflix. Então é isso. Vale a pena, gostei muito da temporada, acho que já é minha preferida, apesar de que acompanhar o Mahomes na primeira foi muito legal, aspecto novidade também, mas eu acho que pra pegar os caras menos conhecidos, de menos sucesso e uma coisa mais realidade mesmo, reality show mesmo, que a vida do Mahomes, ela é diferente da vida de um Joe Flacco, de um Ken Ward. Então você vê quarterbacks que a gente consegue se identificar mais até certo ponto, guardada a devida distância, eu achei bem legal. Gostei muito dessa temporada. Recomendo, você que ainda não assistiu, faça o favor. Disponível na Netflix, Netflix patrocina nós. Bora encerrar, porque aí, a gente fala que vai ser rápido e mais um episódio com 2 horas em pleno off-season. Como sempre, a nossa sobremesa é ele, TD ou Fumble. Acertou a miserável. A NFLPA decidiu aproveitar o hype da final da Copa do Mundo e promoveu na última sexta-feira o verdadeiro tuitaço com dezenas de jogadores usando a hashtag Worth the Cost, ou vale o custo, vale o preço,
Mais uma tentativa aí de aumentar a pressão da opinião pública para os donos bilionários das franquias trocarem um gramado sintético pelo gramado natural nos estádios da NFL. Então, tentar espremer essa laranja até o bagaço aos 45 do segundo tempo da Copa. É TD ou fumble? Ticas, é fumble pelo simples fato dessa entidade pelega não puxar uma greve. Se eles estão preocupados com a integridade física dos atletas e que realmente preferem jogar em grama natural do que em grama sintética, puxa uma greve. Vamos, moçada, ninguém entra em campo enquanto não tiver uma promessa de transição da grama sintética para a grama natural. Melhor, Wallace, só entra em campo quem joga em gramado natural. Exato, exatamente, é isso, acabou. Então é fumble. Fazer tuitaço, fazer ações efetivas. Vamos acabar com os empty fluff gestures. Miami. Eu vou dar fumble também. E só dar um adendo, me lembrou aquele quadro maravilhoso do Paulo Gustavo, da modelo fazendo chega Brasil, cansei, basta, chega. Ela não tá nem aí, não sabe nem o que é contra, é só pra tirar as fotos. É isso que a NFLPA fez, é isso. Pelego, fumble. Estou de acordo com os senhores, também acho fumble, pelos motivos já citados, exatamente os mesmos motivos. Soa muito banal, soa muito superficial, soa até bobo. Um tuitaço aproveitando o hype da Copa do Mundo para um problema que já é discutido há tanto tempo e que não tem ação efetiva da NFLPA. Então, um tuitaço soa muito banal. Também tô de fumble. Agora, para minha surpresa, nós três estamos juntos e estamos no contrário do NFL Etc. Diretoria. O NFL Etc. Diretoria teve um raro 100% TD para a NFLPA promovendo o tuitaço. Estou de fato surpreso, tá? 100% da NFL Etc. Diretoria TD para a NFLPA promovendo o tuitaço. E nós três aqui, os velhos ranzinza, os velhos chato da NFL, demos fumble para a NFLPA. Olha, e me espanta ver alguns nomes, porque certos nomes aqui eu já esperava. Também, é verdade. Agora, alguns nomes aqui me deixaram decepcionado, hein? Tem uns velhos chatos ali também, é verdade. Mas não citaremos nomes. Então, não se esqueça, você que faz parte da NFL Etc. Diretoria, lá no apoia.se/NFL também vota no TD ou Fumble e trazemos as parciais aqui após os nossos votos. Mais uma vantagem nomes, né? maravilhosa. Sabe os nomes. Exatamente. No mesmo evento da Fanatics, ou empresa para fazer evento também, eu vou te contar, hein? Lá em Nova York, em que vimos as pataquadas do Ken Scadaboo dando mortal com o joelhinho. Desculpa, falou Ken Scadaboo, eu dei fumble aqui. E do Tom Brady dando tapa na cara do Logan Paul pra promover não sei o que lá, da WWE. Então nada que presta tá vindo desses eventos da Fanatics, né? Nesse mesmo evento, o astro da NBA, Jalen Brunson, participou de uma tarde de autógrafos e, ao ser solicitado a assinar um capacete do Giants, o ídolo do Knicks, e agora o maior ídolo, né, esportivo de Nova York atualmente, depois do título, se recusou, uma vez que ele é fã declarado do Philadelphia Eagles. Ele se recusou a autografar o capacete do Giants. Jogaram o capacete pra ele, né? Ele tava numa plataforma um pouquinho mais pra cima, jogaram o capacete pra ele assinar. Teve isso no desfile, né? Esse foi no da Fanatics, estava lá o carinha com o capacete na mão. Aí, claro que depois de relutar, ele acabou atendendo ao fã e assinou o capacete do Giants. Então, o maior ídolo atual do esporte de Nova York fazer questão de declarar a sua torcida por um rival na NFL. É TD ou fumble? Vou dar fumble porque ele assinou. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Você não tem que comprar o pacote completo, não, é. Eu jogo pelo Knicks. Eu não sou obrigado a aguentar. Aí você imagina o coitado do LeBron lá em Cleveland, aí tem que gostar do Browns também. Não, amigo, joga basquete, o esporte que funciona nessa cidade, ou pelo menos funcionava. Não tem que me envolver com o Cleveland Browns agora por causa disso, não, é. Então eu vou dar fama porque ele assinou, porque ele devia não ter assinado. Eu falei assim, não vou assinar, ué, tá aqui, ó. Eu torço pro Eagles, pô. E se fosse uma coisa muito aleatória, não, eu torço pro Arizona Cardinals. Aí tudo bem, foda-se. O cara torce pro Eagles, pô. Vai assinar negócio do rival? Não, pô. E outra, o que fã tem que inventar de uma coisa e misturar com a outra? Eu vou levar um capacete do Giants pro maluco do basquete pra quê? Só se for pra vender. Só se for pro mercado de memorabilia aí. Aí, pô, tá errado. Tá errado. Não, pra mim é fumble também, e porque a mistura de esportes não serve nessa hora,
e porque o evento da Fanatics é uma mistura de uma porra toda salada danada, e o negócio foi no meio da Copa do Mundo, e tinha futebol, e o Justin Bieber bateu pênalti, o Djokovic tava, enfim, é fumble, qualquer coisa que a Fanatics faz é fumble. Pra mim é fumble também, porque fica parecendo, igual o tapa na cara do Logan Paul, fica parecendo tudo muito forçado pra gerar clipe. Aqui o capacete do Giants, tá bom, você quer meu autógrafo? Toma. Você casa Aí, que não foi um cara da Fanatics que forçou isso? Não casa, né? Não duvido. Então, tudo que vem da Fanatics, igual a gente tava falando dos outros casos aqui, me soa forçado. E aí eu acho que até a ceninha dele, não vou assinar, e depois pegou, assinou, igual o Magal falou. Então vou dar fumble. Eu acho que se quer fazer uma burocracia ali, pô, o cara é seu fã, o cara tá pedindo autógrafo. Não importa se tá assinando nas costas do cara pra ele tatuar um capacete do Giants, você torce pro outro time, pô, assina o negócio, véio. Ficar fazendo esse charminho aí me parece muito tapa do Brady no Logan Paul. Fumble pro Jalen Bronson, estamos mais uma vez com a minoria, mas essa disputa foi apertada lá na NFL de diretoria, tá? 55-45, 55 TD, 45% fumble, tamo aí, empate técnico, podemos dar um empate técnico, não estamos aí no oposto da galera não, tá? Pra terminar, mais um artigo da ESPN.com, delícia, hein? ESPN.com ajudou a gente pra caramba, tomara que não demitam aí esses caras também, agora que juntou com a NFL Network, tá? O artigo dessa vez no ESPN.com foi do Tim McManus, sobre o trabalho do head coach Nick Sirianni durante essa off-season. E aí o técnico contou que ele tem usado a ajuda do ChatGPT, o ChatGPT, para descobrir histórias de resiliência e superação nos esportes, para ele poder usar como motivação nas suas falas perante o seu time, o Philadelphia Eagles. Então, gastar a água do planeta para motivar um bando de marmanjo com inteligência artificial. É TD ou fumble? É fumble pelo simples fato, Ticas, de que invariavelmente essas histórias vão ter mentiras. Ou se elas não são completamente inventadas num delírio do ChatGPT, elas vão ser a versão mais conhecida delas que está circulando por aí há muito tempo e não vão ser realmente de verdade o que aconteceu. Tem várias histórias aí que circulam, são romantizadas e que vão passar para sempre como uma história de superação, quando na verdade a pessoa não fez mais do que o trabalho dela. Nessa parte aí eu sou como o Bill Belichick. Do your job. E é só isso. Você tá na NFL, meu querido. Você tem que jogar. Eu vou dar fumble não só pela gastação de água, mas pelo achar histórias de resiliência e superação. Cara. Ai, que papinho. Eu vou te falar, não é porque eu sou fã do Giants, não. O Sirianni nunca me desceu. Desde aquela chorada dele no Super Bowl, eu falei, isso é coisa de gente canalha. Magal, nunca me desceu. Você que é expert nessa coisa, olha pra dentro da instituição, você vai achar umas 100 histórias de resiliência melhores, né? Que tocam mais os caras do que... Não, Wallace, a história do jogador, cara. Exato. O jogador saiu lá da pobreza, pô, arrumou uma bolsa na universidade, estourando o próprio corpo, chegou na NFL. Pra que você precisa de história de superação? Qual a história de superação que você vai contar? Ele pode até jogar um joguinho, né? Hein? Do Rick Chester, vendedor de água? Lá, né? Entre training camp, entre comissão técnica, pet squad e roster, né? Ele pode até jogar um joguinho, falar assim, eu vou contar uma história aqui, vocês vão me falar quem que é essa pessoa. Exatamente. E aí a pessoa vai chorar no auditório, é isso que ele quer, motivar, chorar e tal. A pessoa vai chorar, vai reconhecer a história dela lá e os companheiros vão conhecer melhor um companheiro de trabalho, pô. É muito melhor gente, isso do que ele ficar procurando história. Vocês vão me desculpar, tá? A união de Eagles, ela começa na temporada. A gente não tá na temporada, vá se ferrar, tá? Que papinho, tá? Fumble pro Sirianni, com prazer. Fumble também. Você imagina os maiores head coaches aí em palestras famosas, falas famosas, motivação. Imagina o Mike Tomlin pesquisando uma metáfora no ChatGPT para parar no anfiteatro na frente do Steelers, aquele anfiteatro lotado de marmanjo, de só Jamanta olhando para ele viu uma história no ChatGPT, eu vou contar para vocês. Então, o técnico que tem o dom, ele vai e ele acha a motivação ali. Ele consegue motivar os caras caso a caso, dia a dia, situação a situação. ChatGPT para história... Pô, pelo amor de Deus, né? Cringe demais, não que a gente não seja também. Mas tem nada mais cringe do que o Nick Sirianni fazer, e não só fazer. Achar bonito ao ponto de contar para o jornalista da ESPN.com, Tim McManus, como se fosse uma coisa legal. Olha aí, ó, tô usando inteligência artificial. Fumble demais. Dessa vez estamos com a maioria. Ela não é absoluta, não é unanimidade,
mas é quase, tipo 92% fumble, 8% TD. Então, dessa vez nos alinhamos com a galera do NFL, etc. de diretoria. Meus amigos, viramos 2 horinhas aí de episódio. As dicas finais, os recados, os abraços pra gente poder se despedir. Em definitivo não, em definitivo só até terça que vem. Vou dar a única dica possível desse episódio, né? Assista o Quarterdeck, pô. Assista, pode assistir, vale a pena. Os episódios passam rápido. Não se assuste pela quantidade de episódios, cada um é 40 minutos, não. Passa rapidinho, quando você vê já acabou o episódio. E os hang cliffs, chicas, né? O gancho, cliffhanger, né? O cliffhanger entre um e outro é bem feito, Você fica com vontade de ver o próximo. Aí tem a tela preta, né? É. Produzido por Peyton Manning, Patrick Mahomes. E Patrick Mahomes, ninguém é bobo. Não tem bobo na história mais. Não tem, não. Ô, Ticas, eu vou só falar com a galera pra ficar ligado que o minicamp, né, o training camp tá aí, nas portas. Daqui a pouco. E é aquela divisão, né? O time que vai pra Austrália começa antes, o do Hall da Fama do jogo já começa antes também. Aí primeiro é calor, depois é veterano. O que importa é que nessa semana aí tá começando. Essa semana aí a galera vai se reencontrar e são altas aventuras essa turminha que apronta todas durante a preparação para a temporada. Você vai ver quem toma bomba, quem não toma bomba, quem bate carro, quem larga a família. Vamos ver destino de jogadores que são divas, não divas. Essas semanas começa tudo de novo, aquela bagunça gostosa, né? Lembrando que dia 4 de agosto, terça-feira, estreia Hard Knocks Training Camp com o Seattle Seahawks, o atual campeão. Então, promessa de mais um reality show maneiro. Assista Quarterback e se Aaron Rodgers consegue fazer as pazes com a família, você não tem motivo para ficar de mal com ninguém na sua vida. Tá? Pra quem não viu, acompanha aí nas redes os pais, o irmão, o sobrinho que ele não falava há 20 anos, ele voltou a falar e até postou. Então, deixa aí essa mensagem de paz e união pra através gente se despedir. Através do chá de ayahuasca. Que seja, né? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Beijo!